nenhuma situação assim. E a gente começa a cavar em torno daquela vida daquela paciente, e cavando ali em torno como se ela fosse uma árvore, sabe? Que tá com aqueles galhos retorcidos. Vai sim, vai ficar gravada. E aí ela vem e ela acha que é tudo sobre o que está acontecendo agora. E na verdade, quando a gente começa a cavar em torno, a gente começa a observar que essa paciente tem uma questão ali, lá de trás, que ela ainda não tinha percebido, né? Atentado, porque tá lá no inconsciente dela, memórias traumáticas. E ela começa a ter acesso àquilo e começa a perceber, meu Deus, tem alguém que pra mim é muito difícil dizer, mas que já me magoou, já me frustrou, né? Essa pessoa talvez seja uma figura de autoridade em sua vida, como uma mãe, um pai. É muito difícil a gente perceber alguns equívocos da mãe e do pai, ou outras figuras de autoridade que representaram pai e mãe, porque a sensação que a gente tem é como se a gente estivesse desonrando, né? A mãe e o pai, e não é bem por aí. Quando a gente começa a captar, né, aquelas questões ali, meu Deus, tem muita dor ainda sobre isso, né? Eu ainda sinto dores sobre isso. Então, realmente é algo que eu preciso ali manejar, né, com a minha paciente, a Denise também, para que essa paciente comece a entender, peraí, tem algo aqui que ainda me dói, né? Tem algo aqui que ainda não tá legal e eu sei que isso tá repercutindo hoje em pensamentos que eu tenho, ações que eu tenho, não é verdade? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Então, a gente não vai só trazer técnicas, né, os manejos terapêuticos no processo da mágoa, mas a gente vai ensinar vocês a identificar, né, pontos que possam ter gerado em vocês algum tipo de mágoa que você ainda não percebeu, por exemplo. Você aí que é psi, é você mesmo que é psi. Terapeuta, psicoterapeuta, se você é uma psicanalista, enfim, né? Vem aqui, psicóloga, vem estar conosco, porque você sempre precisa de ferramentas para manejar aí essa questão, né, do processo da mágoa. Então tá aí, já disse, depois você não falou em live, falei, já disse, não só bater no meu stories, eu quero me inscrever, Sayonara, eu preciso entender aí como é que identifica melhor ali em clínica o meu paciente ou a mim mesma, né, minha filha, enfim, vou deixar assim gravada, tá, Elisângela? Então, como é que eu faço para lidar com tudo isso? Então, você vai ter uma grande ferramenta em sua mão. É com certificação, tá, gente? Pelas horas, é de 8 a meio-dia. Sábado próximo, dia 8 de junho. Quer participar? Digita aí, eu quero. Tá bom? Digita, eu quero. Será online pelo Google Meet. Ok, gente? E aí você vai aprender. Como é que você identifica uma paciente, uma amiga, alguém que tem ali uma feridinha e ela não consegue perceber, mas você identifica que há. Como é que você faz isso? Não sei. Vem, Vânia, você também pode participar, tá? Quem não é da área também pode participar, gente. Por quê? Porque tem os seus próprios manejos também, né? Isso vai levantar ali um entendimento para você e você vai saber como lidar. Gente, Sayonara, esse é um processo que eu tenho de dificuldade, é perdoar. Ou às vezes eu, assim, até acho que perdoo, né? Mas faço aquela conversinha de, olha, perdoei tanto que nem quero olhar pra cara. Então, pra mim, nem existe essa pessoa. Perdoou mesmo? Será que tu perdoou mesmo? Então é melhor a gente cavar ali ao redor e entender como identificar, Sayonara, como é que eu manejo isso dentro do processo terapêutico que eu tô fazendo com a paciente, ou eu mesma, né? Como que eu lido com isso? Então vem estar conosco, tá bom, gente? Tá aí, é só digitar eu quero. Nós estamos aqui, suporte você tá aí, certo? Né? Nosso suporte tá aqui, meu e da Denise, tá captando vocês, entregando para vocês. Não adianta fazer inscrição, só pedir para fazer inscrição. Você tem que pedir para fazer inscrição e fazer de fato. E como que você faz? Enviando o comprovante de pagamento, sua inscrição tá ali, ó, guardadinha, tá? Eu não sou psicanalista, não sou da área, pode para qualquer pessoa. É importante entender como identificar, né? Como gerar isso em mim, como que eu identifico no outro, num filho, numa amiga, como que eu ajudo, como é esse manejo aí, como que eu lido com isso. Então é interessante para qualquer pessoa, tá bom? Você, cristã, é importante que muitas vezes você tá carregando ali uma mágoa, tá carregando ali alguém e não percebe. Sabe por quê?
não é por mal. Porque conscientemente você sabe o que é correto de ser feito. Você também sabe o que agrada a Deus. E aí você faz aquela maquiada, seu inconsciente não libera, que você não perdoa essa pessoa ainda. Você diz até que perdoou. Mas talvez essa pessoa seja pra você como alguém morto, sabe? Você fala assim, gente, eu nem tenho raiva mais dela. Pra mim, é como se ela nem existisse. Isso aí tem dor! Então vamos lá, gente, tá bom? Vamos lá começar. Ô, Denise, eu vou te chamar agora aí, tá? Vou te chamar agora aí, sua linda, maravilhosa. Denise, gente, eu vou chamar ela pelo Café com Jesus e as Amigas. A Denise Nicola é uma mulher que eu conheci há pouco tempo. Não tem muito tempo que a gente se conhece. Denise, tem o quê? Um ano? Será? Mas vou dizer pra você, gente, essa mulher ganhou meu coração. Uma mulher de Deus, uma mulher transparente, uma mulher vitoriosa, guerreira, forte. Aquela mulher que ela olha pro futuro e sorri, virtuosa. Uma mulher de Deus mesmo, sabe? Uma profissional, psicoterapeuta, assim, de excelência. Café com Jesus e as Amigas é o IG dela. É por esse G que eu vou chamá-la, tá bom? A Denise Nicola, já tô aqui te chamando. Café com Jesus e as Amigas. E, gente, durante toda a live você pode estar botando aí eu quero, que o nosso suporte, meu e da Denise, vai. Vamos lá, entra aí, mulher de Deus, Denise. Espero que o Instagram funcione agora. Bom dia, Denise. Bom dia, sua Bom linda. dia, Sayonara. Que bom estar aqui. Estava aqui tomando chimarrão, te assistindo e eu pensei, eu queria estar ouvindo, eu queria estar recebendo nessa manhã. Bom dia a todas, né, que estão aí. Bom dia a todas as mulheres, né? Vi muitas mulheres do café, muitas mulheres que eu não conheço. Quero saudar a todas nessa manhã, né? Com a paz do Senhor. Bom dia a todas também, sejam bem-vindas. Tá ouvindo, Sayonara? Denise, eu te vejo. Você me vê? Estou te vendo também. Voltou! Gente, ó, Denise, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero agradecer a Deus sua vida, né? Por várias coisas. A gente se conhece mais de um ano, parece que já tem 10 anos que a gente se conhece, né? Eu acho que ainda não, mas acho que tá pertinho, né? Gente, Denise, assim, eu digo pra ela assim, gente, como a gente se parece em muitas questões, né? A gente está muito bem alinhada, e isso é muito bacana, porque a gente está alinhada em vários níveis, né? Espiritual, no nível emocional, a nível físico, a gente tem muito carinho uma pela outra, muito amor. E eu fui conhecendo a Denise, mais eu conheço ela, mais eu me apaixono. Sabe aquela pessoa assim que você quer botar no pote? A Denise, gente. Denise é muito linda e eu quero agradecer a Deus sua vida, Denise. A sua disposição de estar aqui conosco, a sua disponibilidade, esse tempo que você reservou. Não só para isso, obrigada por aceitar estar comigo nesse manejo terapêutico no processo da mágoa. Gente, vocês não têm ideia de como isso veio de Deus ao coração dela, veio por ela mesma, Deus veio através dela com esse tema, e a gente decidiu entregar para vocês em forma de uma mentoria, para as psis, todas as psis, as não psis, para estarem conosco, porque a gente entendeu, né, Denise, que uma das questões muito fortes em nossa vida é a mágoa. E o pior de tudo é quando a gente não se dá conta disso. E a gente até passa por cima, né? Fala, não, que eu não estou sentindo nada pela Denise. Ih, aquilo que a Denise me fez, tô nem aí, nem para ela, nem para aquilo. Ixi, já falou alguma coisa aí, né? Nem para ela, nem para aquilo. Então, você precisa ter esse entendimento. Então, por isso mesmo a gente entendeu ser importante trazer essa mentoria que vai acontecer no sábado, né? De 8 a meio-dia, comigo e com a Denise, maravilhosa. E a gente vai estar junto no Google Meet, tá? Quer fazer sua inscrição? Ainda é tempo, é só colocar aí eu quero. Nosso suporte está aqui. Então, Denise, quero de verdade agradecer a Deus a sua disponibilidade e entregar aí para tu. Hoje é Café Terapia, gente, live. E hoje Deus vai falar que eu tenho certeza. Meu Deus, eu perguntei aqui, você viu, Denise? Quem para Davi foi mais difícil, né? Que gigante foi o mais difícil? O pessoal falou, Saul aí. Então tá Pois contigo, é. tá? Você é nossa terapeuta hoje. Gente, tem dúvida? Deixa aqui, eu tô deixando os comentários subir. Talvez você diga assim, eu queria olhar mais o rosto da Denise, não tem problema. Se você digitar só uma letrinha aqui,
como se fosse escrever, mas não escreve. Vocês vão ver que o rosto da Denise vai ficar livre para vocês. Não envia, só digita a letra e deixa. Aí o rosto da Denise fica livre para vocês, mas é café terapia, gente. Então a gente precisa ler vocês, porque nós estamos à mesa, tá bom? Denise, tá contigo. Eu quero orar pela sua vida, tá? Vou fazer uma oração. Vamos orar, mulheres, por ela. Pai amado, obrigada por esse tempo, obrigada por esse dia. Obrigada pela vida da Denise, pela disponibilidade dela, pelo sim dela, de estar aqui na live conosco, mas não só estar aqui na live, Senhor, de também o sim que ela entregou, Pai, a Ti, de participar comigo aí, Senhor, dessa mentoria em manejos terapêuticos no processo da mágoa. Senhor, nos dá entendimento, sabedoria. Peço que blinde agora, Senhor, a mente da Tua filha, para que ela venha falar, Senhor, com essa alegria que ela tem, com esse eu, essa essência tão verdadeira, Senhor, e que ela venha falar daquilo que o Senhor já entregou para ela. Pai, que essas palavras de conhecimento advindas da Denise, todas que virão, Senhor, adentre nossa mente com palavras de revelação, Pai. Nos ajude no entendimento, Senhor, e abençoa a tua filha, Pai. Abençoa cada mulher aqui presente. Blinda suas mentes, Senhor. Tira toda a desatenção. Que elas possam focar no entendimento aqui daquilo que o Senhor está falando no coração delas. E, Pai, todas aquelas que entenderem que precisam estar na mentoria conosco, Senhor. Tira todo o empecilho, Senhor, e traz essas mulheres para que elas possam ser tratadas, para que elas também possam angariar mais ferramentas para lidar com seus pacientes, clientes, enfim. Pai, abençoa, Senhor. Te agradecemos por tudo desde já e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Denise, está contigo aí, nossa terapeuta desta manhã, desse café terapia, gente. Amém. Eu quero agradecer, Sayonara, né, a oportunidade. É uma honra estar aqui contigo. Tu sabe quanta admiração eu tenho por ti. E não estou falando agora, né? Eu falo no particular, mas eu penso isso que a gente deve falar no particular, né? E a Sayonara sabe que eu louvo a Deus pela vida dela, muito me inspira, muito me ajuda. E sei que Deus tem um propósito, né, Sayonara? Então nós estamos aqui, mas com uma missão nessa manhã. Eu tenho certeza, né, que não nós, mas a palavra, a gente é apenas o vaso nessa manhã. Então eu quero, né, lhe agradecer a oportunidade. Estou aqui, assim, a minha oração é que eu diminua, que Jesus cresça, né, que vocês possam receber da parte de Deus aquilo que Deus tem, né, colocado em nós. Irmãs, eu vou pedir para a Sayonara, tá? A Sayonara tem liberdade, né, de comentar, compartilhar. A gente dividiu algumas anotações, então, né, eu quero fazer assim, um diálogo bem gostoso, irmãs, para realmente a gente estar nessa mesa, né? A mesa ali tem comunhão, não é um fala e todo mundo fica, ó. Não, a gente conversa, a gente olha no olho, a gente fala, a gente, né, coloca a nossa opinião. Então, irmãs, sobre esse tema, né? Mas eu vou olhar bastante para cá, porque tá minhas anotações, tá? Então eu vou, né, para não me perder. Sobre esse tema, né, Sayonara, eu imaginava assim, quando surgiu, quando nós conversamos sobre o tema, irmãs. Ali, primeira anotação, até que a Sayonara fez, assim, que eu, né, me chamou muita atenção e falou muito comigo. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um rei, ele foi ungido, né? Ele tem muitas características, mas isso não ausentou Davi das lutas. Isso não ausentou Davi dos gigantes. Isso não ausentou Davi da perseguição, da inveja. E muitas vezes nós, no sentido muitas vezes até do vitimismo, ó céus, ó vida, a gente começa, né, irmãs? Ah, mas eu estou obedecendo. Ah, mas eu estou cumprindo a vontade de Deus. Então, irmãs, Davi fala muito comigo também no tempo da espera. O Senhor fez uma promessa para Davi. O Senhor disse, né, ungiu Davi. Mas Davi, ele voltou para o pasto. Ele voltou a fazer o que ele fazia. Então, assim, eu já começo vendo, né, assim, essa parte, Sayonara, assim, da humildade, do coração de Davi. Muitas vezes a gente recebe uma promessa. Ah, mas Deus não vai fazer. Ah, mas já tem 1 ano, mas já tem 2 anos. Irmãs, será que nós não precisamos enfrentar o gigante primeiro, antes de assumir o trono?
Davi, antes de ele assumir aquele trono, ele precisou honrar Saul, perdoar Saul, fugir de Saul. Ele precisou vencer Golias. Ele tinha toda uma trajetória. Não foi assim a promessa, né? Deus estralou o dedo. Não, não. Aquele rei precisava ser formado. Aquele rei precisava ter o caráter de Cristo. Aquele rei precisava ali. Eu acredito, Sayonara, que muitas lutas, elas formam nossas características. Hoje, né, nós passamos aquilo, nós somos aquilo que nós vencemos. Por que nós estamos aqui falando de mágoa? Eu tenho certeza que a Sayonara já foi magoada, já foi ferida. E eu também, mas nós não seremos poupadas, né? Nós somos mulheres de Deus, mas nós não seremos poupadas. Então, Davi ali a gente já começa aprendendo que ele era um homem humilde, ele ouviu a promessa, ele recebeu. Mas ele também teve humildade para voltar para onde ele estava e continuar fazendo com excelência aquilo que ele estava fazendo. Então, irmã, seguindo aqui, eu coloquei também, sabe, que a diferença entre Saul e Golias na vida de Davi foi o que ele fez com cada um. Nós temos hoje, né, irmãs, eu sempre digo que a escolha é um poder. Nós escolhemos o que nós estamos fazendo com o Saul. O que nós estamos fazendo com os gigantes? Às vezes a gente foge do gigante, a gente não quer enfrentar. Às vezes a gente foge do Saul, a gente não quer falar sobre Saul. Irmãs, eu, né, ali, se a Sayonara me permite, eu vou falar uma coisa pessoal minha, não da parte dela, né, que eu não falei. Mas muitas vezes, né, aquele, por que você não quer falar isso? Que a Sayonara faz, né? Porque não quero enfrentar o meu Golias. Ou uma situação que a Sayonara disse assim, vamos falar desse assunto? Não quero. Sayonara, não quero, hoje eu não quero. Então, irmãs, muitas vezes a gente não quer se deparar. Porque quando a gente se depara, a gente tem que enfrentar. Ou fugir. Mas a Bíblia não tem testemunho de quem fugiu, de quem correu, de quem desistiu. Tem testemunho de quem avançou, de quem permaneceu, de quem continuou. Às vezes andando e chorando, como diz Salmo 126, é andando e chorando, mas não é parada, mas não é presa na dor. Então, irmãs, muitas vezes, né, esses desafios da gente escolher. Sayonara colocou bem interessante ali, né, Sayonara? Identificar os comandos de Deus. A Sayonara colocou para nós, irmãs, né? Não sei se ela quer falar sobre os desafios, né, da gente, quais as guerras que a gente deve lutar, quais guerras nós devemos nos desviar. E eu coloquei uma, Sayonara, que eu acho muito interessante, que eu aprendo com Davi. Tem guerra, irmãs, que a gente tem que se fazer de louca, porque até isso Davi nos ensinou. Davi, irmãs, estava lá, né? Os filisteus pegaram ele, o rei queria matar, o que Davi fez? Não podia fugir, já estava lá. Davi se fez de louco. Sayonara, que estratégia de Deus. Que estratégia de Deus, irmãs. Deus que nos dá isso. Quando a gente não sabe o que fazer, Deus vem. E muitas vezes tem lutas que não é a gente fugir, não é a gente enfrentar, é a gente se fazer de louca. A gente fazer como Davi, não é comigo, né? Não vou fazer nada. Irmãs, nós precisamos ter esse discernimento. E, Sayonara, o dia que eu entendi isso, assim, ó, eu tenho me feito de louca para várias guerras. E isso tem sido libertador. Porque eu penso assim, essa não é a minha guerra. Deus não mandou eu lutar. Mas muitas vezes a gente não pode nem dizer não para a pessoa. A gente não pode dizer, não, é tua guerra, né? A gente se faz de louca. A gente se faz como Davi. A gente ora, intercede, fica ali na retaguarda. Mas a gente não luta guerras que não são nossas. Eu acredito que hoje, irmãs, todas nós temos muitos Saúls e Golias para vencer. E muitas vezes nós saímos pegando dos outros ainda. Saímos pegando aqueles que não são nossos. Ali, olha só, irmãs, eu vejo assim, né? Fim de demência para o que não nos cabe. Exatamente, Joana. Gente, né? Isso também é estratégia. Irmãs, qual que é mais fácil? A gente se calar ou a gente debater, xingar e brigar? Com certeza, o mais difícil é a gente ficar calado. O mais difícil é a gente se fazer de louca.
Porque é instinto. A gente, né, é atacado, a gente ataca. É instinto a gente falar, a gente pegar a ofensa, a gente pegar o orgulho, a gente pegar a razão. Então, Davi ele tinha discernimento. Por isso que Davi venceu contra Saul, irmãs. Davi ficava quieto. Davi tinha um princípio de honra. Davi fugia de Saul, podendo matá-lo. Então, não é sobre quantas guerras a gente vence. É sobre as guerras que Deus coloca e Deus diz, essa é para você vencer, essa é para você fugir. E essa não é sua. Essa não é sua. Um exemplo, irmãos, já que nós estamos falando de mágoa, é quando nós pegamos o ressentimento de uma pessoa para nós. A gente não conhece o agente de ferida da pessoa, não foi para nós que a pessoa fez algo e a gente toma as dores. A gente não gosta da pessoa, a gente já fala mal da pessoa, a gente acha que a pessoa é metida. Muitas pessoas espiritualizam nessa área. Meu espírito, o espírito me testifica. Será que o espírito testifica ou a gente ficou sabendo de algo que a pessoa fez? Será que o espírito testifica ou nós temos algum ressentimento, alguma mágoa porque feriu alguém da família, alguém na igreja, ou porque falou algo que não devia? Isso também é mágoa, também é ressentimento quando nós pegamos os gigantes de outras pessoas e nós pegamos muitos gigantes que não são nossos, muitos Saús que não são nossos. Então, irmãs, ali sobre essas guerras, a gente ter discernimento sobre qual pegar, qual não pegar, tá o perdão. O perdão também é uma guerra. Perdoar não é fácil. A palavra perdão vem da palavra perder. Então, para a gente perdoar, a gente precisa aprender a perder. Mas o que, que nós temos? Nós temos um senso de justiça. Quando nós perdoamos, parece que a gente tem a pessoa na mão. Parece que a gente tem algum poder sobre ela. E eu gosto muito de usar um exemplo, Sayonara, sobre senso de justiça. Acredito, né, que a maioria que é cristão, quem não é, eu tenho certeza que vai se identificar também com esse senso de justiça. Quem aqui já foi agente de ferida? Quem aqui já feriu? Todas nós. Querendo, não querendo. Às vezes a gente fere quem a gente mais ama, sem querer. Quem nunca feriu? Todas nós somos agentes de ferida. E quando a gente fere, e aquela pessoa diz, olha, não gostei, ou às vezes na família, né, o esposo, os filhos têm mais liberdade, diz, olha, tu me magoou, tu me entristeceu. Como que é nossas orações? A gente vai lá e ora, né? Pelo menos eu penso que é assim o que eu vejo acontecer, tá, irmãs? Vocês me corrigem se vocês não são assim. Senhor, misericórdia. Misericórdia, eu errei. Misericórdia, Senhor, eu pequei, eu magoei. Senhor, né, não coloca isso, que essa pessoa esqueça, que essa pessoa não fique ressentida. Senhor, coloca teu bálsamo de cura. A gente começa a orar pela pessoa, que Deus faça toda a obra. E para nós, a gente diz ali, Deus, né, coloca esse pecado sobre mim? Não, a gente pede misericórdia. Senhor, a tua graça, Jesus morreu pelos meus pecados. Mas e quando é alguém que nos magoou, nos feriu? Como nós oramos? Será que nós oramos pedindo misericórdia? Ou será que nós somos aquele tipo de pessoa que ora, Senhor, faz justiça, tua serva. Senhor, estou sendo injustiçada, faz justiça. Senhor, pesa, não esquece, Deus, porque a Bíblia diz que tu é a vingança. Será que quando é o outro que nos fere, nós oramos assim? Senhor, derrama o bálsamo de cura, tenha misericórdia dessa pessoa? Ou será que nós clamamos por justiça? Então, irmãs, isso também é mágoa. Ah, eu perdoei, mas eu sei que Deus vai fazer justiça. Será que é uma fala de perdão? Será que é uma fala de perdão isso? Orar, tá levantando isso? Queima ela, Jesus. Bem isso, gente, né? A gente passa como um profeta lá, né? Senhor, cai fogo do céu, né? Consome as pessoas que estão falando de mim. Irmãs, eu posso dizer sem hipocrisia nenhuma. Quando a gente está ferida, a gente não quer o mal da pessoa. Mas a gente quer que ela passe pelo menos o que ela nos fez. Para ela sentir o que a gente sentiu. A nossa carnalidade faz isso. Ah, eu não quero mal, mas a gente quer que ela seja ferida igual ela nos feriu,
para que ela lembre da gente. Isso não é vingança? Isso é perdão? Isso não é mágoa? Você querer que a pessoa sinta, você querer que a pessoa sofra. Então, irmãs, isso também é uma batalha, também um mandamento, também é um gigante. O perdão é um gigante. Parece até, vamos dizer assim, um assunto repetido. O perdão não é. Ó, abre o chão e faz a terra engolir. Bem isso, irmãs, bem isso. Então, assim, ó, o perdão é muito bonito falar. Perdão é uma decisão. Ok, eu concordo. É aqui. Não é aqui. É aqui. Perdão é decisão. Mas o que eu e você estamos fazendo com tudo aquilo que a falta de perdão nos deixa? Ou que o perdão nos deixa, porque às vezes a gente liberta, né? Desculpa, irmãs, a gente libera o perdão mentalmente. Ah, mas ela me feriu, mas ela isso, mas a gente vai, né, ali, tudo aquilo a pessoa deixa um entulho, deixa um vazio, deixa às vezes a gente desolada, irmãs. O que a gente faz? Isso é a mágoa, né? Vocês ali perguntaram como saber se a gente está amargurado. Nós vamos falar, irmãs, tá? Então, assim, ó, eu coloquei para nós também, olha só. Enfrentar os gigantes nos traz aplausos, nos traz status, nos traz recompensas palpáveis, nos traz glória humana. Davi, ele era um homem muito inteligente, irmãs. Ele sabia que aquela luta também era espiritual de Golias. Mas ele foi lá e perguntou, quais as recompensas? Ser cristão, ser homem segundo o coração de Deus, não significa que a gente tem aqui, né, não olhar para aquilo de bom. Ali Deus iria abençoar quem vencesse aquele gigante. Então, Davi, irmãs, ele venceu, mas ele sabia a guerra, ele sabia as recompensas, ele sabia o que ele, né, ali estava ganhando. Então, eu vejo assim que muitas vezes, né, nós, mulheres, até mesmo em terapia, tá, irmãs, nós estamos falando ali, né, na clínica, o que acontece ali. A gente, eu enfrentei a depressão e venci, eu enfrentei o adultério e venci, eu enfrentei o vício, eu venci tanta coisa. A gente começa a contar os grandes. Mas a Bíblia diz que o que destrói a vinha é as pequenas raposinhas. Irmãs, às vezes eu sempre digo assim, no começo da minha conversão, eu né, dizia assim, irmãs, momento de confissões, né? Não era drogada, bebia de vez em quando, tipo, né, aquela coisa assim, quase dizia que eu era santa. E cadê as raposinhas? E quando a gente se depara com orgulho, com a ofensa, quando a gente se depara, irmãs, com a falta de amor dos outros, com aquele amor que a gente queria tanto, e quando a gente se depara com a passividade, aquela pessoa poderia ter me ajudado, aquela pessoa poderia ter me protegido, aquela pessoa poderia ter me estendido a mão, aquela pessoa... Irmãs, tudo isso são raposinhas. Qual de vocês nunca enfrentou a ingratidão? A ingratidão, mas também é uma falta de perdão. Também é uma mágoa. Eu fiz, eu ajudei, eu estendi a mão, eu orei. Mas a gente acha que a pessoa tem uma dívida. Isso é mágoa. A gente acha que a pessoa teria que fazer, recompensar, honrar, falar nosso nome. Isso também é mágoa. Você achar que os outros lhe devem algo. Achar que alguém, por não ter te amado, talvez da forma que você queria que amasse, é culpada, é menos. Ou você ficar cobrando, isso também é mágoa. Também é mágoa. A gente não liberou aquela pessoa para ser quem ela é. E pelo contrário, nós deixamos isso muitas vezes entrar no nosso coração e mudar a nossa essência. Irmãs, como nós estamos lidando com tudo isso? Eu coloquei assim, ó, que sobre essa parte, né, de Golias ali, de trazer aplausos, honra, aquilo, né? Quando visa o outro, a gente é mais fácil, parece. Mas Deus, ele conhece o nosso coração, né? Deus, ele conhece o nosso coração e o perdoar vem do coração, coisas que ninguém vê, coisas que ninguém sabe. Ninguém vai falar numa roda, por exemplo, num chá, eu sou amargurada, eu sou ressentida, eu tenho inveja. A gente não vai falar, né? Tem coisas, esses dias eu e a Sanara, a gente conversar, tem coisas que a gente não vai falar aqui na live. Tem coisas que é para ser tratado em terapia. Tem coisas que é para ser falado somente para Deus. E é isso que a gente esconde. Eu sempre digo, Sayonara, que a gente tem uma
caixinha, tá, irmãs? Todas nós temos, você vai se identificar. E a gente coloca aquela pessoa que a gente perdoou. Eu perdoei. Coloca a pessoa lá na caixa. Não falo o nome da pessoa, não lembro. Quando lembro do assunto, desvio. Não quero falar. Irmãs, isso é perdoar? Não é. A gente está escondendo naquela caixinha. A pessoa, a mágoa, a ofensa, o ressentimento, tá tudo lá. Aí, como a Sayonara disse, o nosso consciente está fugindo. Tô bem, linda e plena. E o nosso corpo? E o nosso corpo gritando. Gritando. Eu gosto muito de usar, Sayonara, né? Uma das coisas assim que... das doenças que estão mais em altas, irmãs, ali, sobre a falta de perdão, sobre a culpa, sobre a mágoa e ressentimento, irmãs. As doenças autoimunes. É o corpo, nosso sistema imunológico que era para nos proteger. Ele entende, eu sou má. Ele entende, eu fui ferida. Ele entende, eu sou vítima. Ele entende que ele tem razão, então ele precisa usar da dor. E o nosso próprio corpo começa a nos ferir. Nosso próprio corpo começa a causar doenças em nós. E é como a Sayonara disse. A gente, né, houve uma situação, um caso clínico, que a pessoa disse assim, eu tenho fibromialgia. Mas o médico disse que o meu problema é falta de perdão, mas não é. Eu já disse assim, tô fazendo por causa do médico, tudo era culpa do médico. Irmãs, como foi lindo aquele processo. É uma flor, né, Sayonara? A gente vai tirando, parece que aquela flor tá entulhada. Até que houve lá uma situação, muitos anos atrás, que trazia a culpa, trazia a falta de perdão com ela. Então, irmãs, era assim, ó, muito forte isso. Todas nós passamos por isso. Como a Sayonara disse, às vezes um agente de autoridade, e às vezes nem é um agente de autoridade, mas a gente escondeu tanto essa pessoa, a gente colocou ela naquela caixinha que a gente não quer nem falar. Por que eu não quero falar? Por que eu não quero lembrar? Por que eu não quero sentir de novo, relembrar e sentir de novo? É a gente passar pelo processo várias vezes enquanto não somos curadas, saradas, libertas. Então, meninas, nós, né, precisamos nos libertar desse peso de justiça. Eu fiz, eu dei, eu cuidei. Não. Quando a gente fica isso, a gente fica aprendendo, né, irmãs? Como nós estamos lidando com tudo isso? Eu coloquei para nós, irmãs, o processo da amargura. Muitas vezes as pessoas, né, se perdem nisso. O que é amargura? Como que eu sei? Eu coloquei para nós, olha só o que a amargura traz, tá? Prestem bem atenção nessa questão assim, ó. Se nós não lidamos com a amargura, essa amargura vai progredir até se tornar uma raiva. Raiva, irmãs. A gente começa, principalmente se a gente vê, né, lá que a pessoa tá prosperando, que a pessoa tá subindo de cargo, que a pessoa tá melhor do que a gente, que a pessoa, né, aquelas pessoas ali que talvez ficaram do nosso lado, veem que nós estávamos certas, mas estão lá perto da pessoa. Então, olha só, uma amargura vira uma raiva, tá? E a raiva, o que é? É ira. A Bíblia diz o quê? Pra gente não se irar. Não é que a gente não vai se irar, irmãs. Desculpa, tá? Deixa eu colocar aqui. A Bíblia diz pra gente irar, mas não se pecar. A ira, a gente vai ficar irado. A gente é ser humano. Mas o que nós estamos fazendo com esse gigante, com esse Saul? Próximo passo. Se nós não lidamos com a raiva, olha só, é uma árvore. Começou lá na amargura. Nós não lidamos com a raiva, nós vamos começar a clamar e exigir o que nós queremos. Senso de justiça. Mas como assim? Como que não está acontecendo nada? Como que... Muitas vezes a gente até coloca a mão. A gente quer, né, de alguma forma, conta para alguém que vai prejudicar. Né? Por exemplo, na igreja, a gente vai lá e conta para o pastor. A gente conta para a mulher do pastor. Conta para a líder. Vai nas redes sociais. Irmãs, olha só. Amargura desse tamanho. Uma ira, a árvore já cresceu, tá? Nós começamos a exigir aquilo que nós queremos. E aí, se tudo isso não funciona, nós vamos começar a falar mal sobre o objeto da nossa amargura, na esperança de recrutar outros a concordarem com os nossos sentimentos e justificar aquilo que nós estamos sentindo. Então, a gente começa
falei, criar débitos. Ah, ela me fez isso. Tu viu como eu fui injustiçada? Tu viu como eu fui traída? Tu viu tudo que eu fazia se é com o esposo, né? Uma mulher que trai. Tu viu tudo que eu fazia? Eu era ótima esposa. A gente começa a criar adébitos para justificar a raiva, a ira e a amargura. Só que aí, nesse próximo passo, a gente falando mal da pessoa, já que a gente entrou na calúnia. Mas quantos pecados! O que a Bíblia diz, tá, irmãs? Em Hebreus 12:15 diz assim, ó. Cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, porque por meio dela muitos estão contaminados. Irmãs, raiz, a amargura tá lá, pequenininha. Gerou ira, muitas vezes gerou inveja, muitas vezes causou esse senso de justiça, murmuração, porque a gente questiona Deus, né? A gente fica questionando ali o Senhor, por que Deus não faz isso? Porque Deus não pesou, porque Deus não vê. A gente também calunia a pessoa, irmãs. E tudo isso, o que acontece ali? O que começa dizendo? Cuide para que ninguém fique afastado de Deus. A amargura, a mágoa nos afasta de Deus. Esse é o principal ponto, irmãs. Se eu pudesse, Sayonara, tipo assim, eu esquecer toda a parte psicológica e dizer assim, ó, a mágoa está te afastando de Deus. Irmãs, não seria assim, ó, meu Deus, essa pessoa, essa situação, essa ofensa, essa passividade, essa falta de amor, vale a pena, irmãs, a nossa comunhão com Deus? Nada vale a pena. Nada vale a pena a gente perder a nossa comunhão com o Pai. Fora as outras coisas que é uma cascata, né, irmãs? É uma cascata. Então, ali, irmãs, sobre nosso tema, né? Qual que é mais difícil? Como que a gente vai entender qual que era mais difícil? Quem era Saul? A gente vê. Matar os gigantes, irmãs, que a gente não conhece. Ficar quieta no trabalho lá para uma pessoa que a gente não vê, discutir, perdoar, né? Uma pessoa que nos fala algo no trânsito, a gente ficar com raiva e perdoar, deixar aí é uma coisa. Mas e conviver, sentar à mesa? Que nem Davi tinha que sentar à mesa com aquele que estava tendo inveja dele. Sentar à mesa com aquele que jogou uma lança, irmãos, aquilo ali é muito de Deus, né? Saúl jogar uma lança e Davi se desviar, irmãs. E sentar à mesa e tomar ceia com aquela pessoa que a gente sabe que fala mal da gente. E perdoar aquela pessoa que muitas vezes nos feriu tanto e ainda diz que nós somos culpadas por aquilo. Que a gente era difícil, que a gente deu trabalho, que nós provocamos toda a dor. Esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil, a gente lidar com aquilo que está lá dentro, que ninguém vê, irmãs. E aí eu coloquei para nós uma coisa bem assim, até que a Sayonara falou ali, foi o site da Sayonara, irmãs. Né? Quem vai nos ferir é quem nós amamos. Não é pessoa de fora. Quem vai ferir são pessoas que nós colocamos expectativas, pessoas que nós ali obramos, pessoas que nós abraçamos. Essas pessoas vão ser o Saul na nossa vida. Não vai ser aquele lá fora. Davi enfrentou muitos lá fora, irmãs. E o que ele fazia? Ele guerreava. Davi era um homem de guerra, mas ele era corajoso, ele matava. Então, assim, ó, o difícil foi Davi, foi Saul, uma figura de autoridade. Honra, irmãs, princípio de honra. Davi tinha isso. Ele sabia o cargo que ele tinha, ele sabia que não precisava fazer nada, que se Deus tinha prometido, Deus iria entregar na mão dele sem ele fazer nada. Isso é confiança em Deus. Quantas vezes a gente acha, né, que para Deus cumprir a promessa, Deus precisa derrubar alguém? Não, irmãs, não. Deus não precisa. Deus vai fazer a promessa, é tu, o lugar é teu. Eu até assim, essa semana, Sayonara passada, Deus falou algo comigo muito tremendo. Eu estava lendo um livro ali sobre mães e falava sobre a culpa. E o livro disse assim, ó, que nós não somos tão poderosas, né, para ter feito algo, magoado nossos filhos a ponto de atrapalhar o plano de Deus para a vida deles.
aquilo falou tanto comigo. E eu trouxe já para outras realidades. Eu já comecei a pensar assim, Deus, as pessoas não podem atrapalhar o que o Senhor tem para nós. Assim como eu posso ter causado feridas nos meus filhos, eu não posso atrapalhar. Agindo Deus, minha irmã, na tua vida, quem impedirá? Pode se levantar Golias, pode se levantar urso, pode se levantar leão, pode se levantar Saul. Quem está operando e agindo na nossa vida é Deus. Eu ainda gosto muito lá em José. José fala: o mal que me fizeram, o bem me trouxeram. Eu gosto muito, Sayonara, de uma frase da Helena Tanuri, que foi uma das coisas assim, que trouxe uma dose de cura para minha vida, irmãs. Né? Eu lembro assim que ela disse assim, eu ficava presa ao vitimismo. Deus, por que eu passei isso? Por que o Senhor não me protegeu? Onde é que estava essa pessoa que também não me protegeu, não cuidou? Por que essa pessoa fez isso? E eu ficava muito presa àquilo que eu tinha passado, irmãs. E eu me lembro que um dia a Helena Tanuri pregando disse assim, ó, que até mesmo as dores que nós passamos nos transformaram na mulher que nós somos. E então, irmãs, eu vejo assim, é bom? Não, não é. Às vezes eu tenho uma cliente que ela diz, Denise, eu não quero gerar testemunho. A gente dá muita risada. Eu não quero gerar testemunho, porque ela diz que as pessoas falam muito isso. Ela diz, a gente ri muito, irmãos, que ela diz, eu não quero gerar testemunho, eu só quero que isso aconteça. Eu não quero contar testemunho, eu quero que isso aconteça. Mas, irmãs, quando nós começamos a pensar, né, o que aquela luta nos trouxe, o que aquilo nos causou. Lembram que eu comecei falando que Davi voltar para o pasto foi preparo do Senhor para o trono. A gente lavar a louça, Deus está te preparando, mulher. A gente cuidar da casa, a gente cuidar dos filhos, a gente liberar sem pedir nada em troca, a gente perdoar. Tudo isso é um preparo. Se a gente não é fiel no pouco, se a gente não consegue perdoar nossos filhos, nosso esposo, nossos pais, como que a gente vai perdoar uma ofensa na igreja? Como que a gente vai perdoar um trabalho que a gente vai curar de pessoas se nós não somos mulheres curadas? Como que nós vamos ter autoridade para falar de perdão se nós nunca precisamos perdoar? Se a gente está naquele pedestal, eu tenho razão, eu fiz, né? tô com tudo. Não. A gente tem autoridade aquilo que a gente vence, aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente está vencendo todos os dias, porque todos os dias, eu até brinco, tem dia que parece que Deus manda o gigante, o leão e o urso. E aí a gente precisa dizer, Deus, um de cada vez. Eu não consigo todos hoje. Porque tem dias assim, mas que a gente vai precisar vencer. E o maior gigante é o nosso eu. É o perder para ganhar. É o descer para subir, porque é isso que acontece na Bíblia. Esse é o segredo de Deus, né, irmãs? No longo do caminho, tá, meninas? Ali nós falando, né, sobre esse processo de amargura. O que nós estamos fazendo? Onde é que a gente está? Tem alguma raiz aí? Se tem, Deus está mostrando. Se tem, eu tenho certeza que Deus está mostrando. Nós encaminhando, não sei o horário, né, Sayonara, mas encaminhando assim para o final. Eu trouxe algumas perguntas para nós, irmãs, tá? Para identificar se a gente tem ali, né, esse sentimento de mágoa. E eu até queria que a Sayonara, né, contribuísse ali com alguma ou alguma colocação, tá? Mas a primeira que eu coloquei assim, ó. Eu já me isolei depois de alguma decepção? Quem nunca quis ir para a caverna? Quem nunca quis se esconder? Quem nunca disse, Deus, eu não quero mais, né? Não que a gente não quer Deus, a gente não quer muitas vezes as pessoas, porque não é Deus que nos fere, são as pessoas. Deus, eu não quero mais cuidar. Deus, eu não quero mais orar. Deus, né? Quem nunca? Quem nunca quis se isolar depois de uma decepção próxima? Eu evito falar o nome, pensar ou lembrar da pessoa que me magoou. Coloco ela na caixinha, lembram da caixinha? Não fala, não quero falar. Alguém da família vai lembrar. Não fala. Não fala esse nome. O que você fala? Você verbaliza? Você lembra? A gente não precisa ficar falando para todo mundo. Mas às vezes a gente lembra. Esses dias mesmo, Sayonara, né, uma pessoa viu uma foto ali, eu com uma pessoa que me feriu muito.
E essa pessoa olhou e disse assim, ó, tua best. Eu dei risada, assim, sabe? Só que a pessoa ficou falando, sabe? Ficou assim, meio que me alfinetando com aqueles peitos, sabe? Ó, tua best, ó, você tava abraçada. Aí daqui a pouco eu disse, né? Eu acho que o que essa pessoa me fez te magoou mais do que a mim. Eu vi naquela fala, no fato da pessoa ver eu abraçada com a outra, tinha gerado esse senso de justiça. Ela te fez isso. Ela falou isso de ti. Ela, né, enfim, eu vi que tava essa raiz no coração, Sayonara. Por quê? Porque ela ficou verbalizando. Então, irmãs, lembrem disso. Quais os gigantes que nós estamos pegando. Quais os sentimentos, Saul, falta de perdão, amargura. Às vezes a pessoa tá lá com a outra bem feliz, amiga, conversando. E a gente tá lá, né, segurando o senso de justiça. Segurando a pessoa. Segurando a pessoa como, irmãs? Só nosso coração, a gente sentindo tudo, tomando veneno, ressentindo, né? Não querendo ver as redes sociais sendo ali, né? Bombardeada psicologicamente e espiritualmente. E às vezes a pessoa tá lá linda e plena com a amiga, linda e plena com o marido que a gente não perdoou, porque ele fez isso para nossa amiga, linda e plena daquela pessoa que ela falou mal. Mas ela perdoou, seguiu, foi livre, nós estamos ali retendo essa pessoa. Próxima fala, tá, irmãs? Bem o que a Sayonara falou no começo. Eu perdoei, mas eu não quero conviver. Ok? Isso não é errado, irmãs. Tem pessoas que a gente precisa, tem pessoas que para tua saúde mental você precisa, dá vontade da gente dizer assim, ó, corre, né? Tem pessoas que a gente pensa assim, por que você foi lá na terapia? Não tem vontade, Sayonara, da gente dizer, né? Por que você foi para perto dessa pessoa? Ok, mas e quando existe esse princípio de honra, como no caso de Saul, e quando quem mais nos feriu são os nossos pais? A gente não vai ver? A gente não vai falar? A gente não vai mandar uma mensagem no dia do aniversário porque é uma pessoa tóxica, porque nos feriu, porque é um narcisista, porque não nos amou? Davi tinha esse princípio, Sayonara. Davi tinha esse princípio, irmãs. Ele honrou Saul. Eu acho tão lindo, Sayonara, uma coisa que me chama tanta atenção, que Davi, irmãs, ele honrou num sentido não, vamos dizer assim, ó, status, talvez? Qual seria a palavra, Sayonara? Vamos dizer assim, para fora, para os outros ver. Isso. Palavra... Não foi para fora. A ponto, irmãs, assim, ó, sem fingimento, talvez. A honra dele, eu vejo que era tão de Deus, tão verdadeira, irmãs, que um homem lá, que nem tinha feito... olha as pessoas, né, irmãs? A pessoa ali que não é sábia no falar. Um homem que nem tinha matado Saul, achando que ganharia algo porque Davi era rei. Ele foi lá dizer o que para Davi? Que ele tinha matado Saul. Ele nem tinha matado, ele queria uma glória que nem era dele, irmãs. Porque Davi, Saul, ele se lançou na própria lança, né? Então nem ele tinha matado, mas ele foi dizer para Davi o que ele pensou. Era inimigo. Perseguir, ele vai querer ver a derrota. Ele vai querer ver a morte. E o que Davi fez, irmãs? Davi rasgou as vestes. E Davi disse para aquele homem, como você teve coragem de tocar no ungido do Senhor? E Davi mandou matar aquele homem, irmãs. Porque pela boca dele, Davi ainda disse, a tua boca te condena. Você disse que você matou. Então eu vejo assim, a cenário ali, Saul já estava morto. Não precisava Davi ter feito aquilo para se aparecer para o exército, para conquistar. Ele já tinha sido feito rei. Ele já tinha o status, ele já tinha o cargo. Mas mesmo assim, Davi honrou Saul, até mesmo depois da morte. Até mesmo depois da morte, irmãs. Olha que princípio de honra. Que homem segundo o coração de Deus. Que homem segundo o coração de Deus. Ele não precisava ter feito festa, mas pelo menos talvez ter pensado, ai que bom, não me incomoda mais.
Porque a gente pensa isso. Não no sentido da pessoa morrer, a pessoa se muda, a pessoa vai embora, a pessoa tá longe. Que bom, não me incomoda mais. Davi não fez isso, irmãs. Então, esse princípio de honra, irmãs, tem que existir em alguns casos. Honra, o que é na Bíblia, irmãs? Honra não é a gente fazer tudo que os pais querem. Não é a gente dizer tudo para, né, dizer sim para tudo. Mas a gente auxiliar nas finanças. A gente, né, se fazer presente se a pessoa precisa de algo. É a gente estar ali fazendo o que Jesus disse, né? Fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizessem por ti. Também você está plantando algo. Você também tem filho, você também vai envelhecer, você também vai crescer, né? Nós estamos plantando na vida dessas pessoas que nos deram a vida. E isso basta. Nos deram a vida. A gente tem que honrar apenas por isso. Ah, Denise, mas... não, nos deram a vida, nos trouxeram ao mundo. Isso já é um princípio de honra. A gente tem que ser grata por isso, irmãs. Outra palavra, assim, ó, que eu fico, né, assim, que eu acho muito interessante. Ah, eu perdoei, mas eu ainda lembro. Perdoei, mas eu... Por que tu lembra? Por que você fala que ainda lembra se tu perdoou? É porque você fica trazendo à existência o que a pessoa fez. Porque você não quer liberar ela, você quer dizer que você tem razão. Você quer lembrar o que ela te fez para você não esquecer o que ela te fez, para ela não se passar por santa, para ela não ser melhor. Então você mesmo fica se sabotando e trazendo à mente. Ela me fez isso, ela me fez aquilo, ela me fez. Irmãs, perdoa, libera essa pessoa de uma vez. Perdoa, libera, né, irmãs? Próximo, né? Perdoei. Olha só a fala. Eu perdoei. Perdoei lá a fulana. Mas depois do perdoei, você já conta tudo que a fulana fez. Você já conta tudo que a pessoa te magoou. Tudo que a pessoa... Isso é perdão, Sayonara? Não pode ser. Eu perdoei a Denise, que me traiu assim, assim, assim. Eu perdoei a Denise, que falou mal de mim várias vezes. Eu perdoei a Denise, que me ofendeu. Não é assim, não pode ser, né? Ô, Denise, e a pessoa que faz questão de ainda anotar dia e hora para não esquecer. Isso existe, tá, gente? Dia e hora, o que foi feito, para a mente dela não trair ela, para ela lembrar que isso aconteceu. Meu Deus. Exatamente. Uma pessoa falou para mim, Sayonara, que foi bem interessante. Ela disse assim, ó, ainda usou a minha fala, né? Ela disse assim: tu diz que o que é importante a gente não esquece. Então, quando eu quero lembrar uma coisa, boa ou ruim, tá? Ela estava me contando as ruins. Eu fico passando um monte antes de dormir para mim não esquecer daquilo. Então, mas ela mesma está projetando dor. E aí eu achei tão engraçado que ela usou uma fala minha, né? No sentido assim, olha, o que é importante a gente lembra, fatos marcantes, enfim, né? Falando da memória. E ela disse, e eu fico passando um monte de vezes para mim não esquecer. O senso de justiça tá presa na pessoa. Irmãs, eu gosto de falar aquilo que eu vivo. Houve uma situação assim, Sayonara. Perdoei. Fui atrás da pessoa pedir perdão, sendo que eu não estava errada, mas eu pedi perdão, né? Senti que aquilo caiu por terra, mas não era para todas as pessoas. Mas sabe pessoas específicas, Sayonara, que a gente sabe que a gente pode abrir o coração? Eu ficava falando. Eu tinha uma oportunidade. Ah, eu tô sentindo porque ela me feriu, porque ela me magoou, porque... Ficava com pessoas específicas. E eu achava, não, são pessoas de confiança, eu não tô falando mal. Eu tô falando de mim. Até que um dia, mas o Senhor me confrontou. Você não perdoou. Você fica falando, você fica trazendo raiva, você fica com ira, você fica relembrando só mágoa. E mais, irmãs, eu posso ir lá na Bíblia, aquela parte que diz assim, que a gente fica lambendo as feridas. A gente não quer curar a ferida. A gente fica lembrando, ressentindo, passando. Eu perdoei, mas o que ela me fez eu não esqueço. Não, a gente não vai ter amnésia, ninguém vai bater na tua cabeça para te esquecer. Mas você pode escolher renovar a mente todos os dias. Você pode escolher, não, eu não vou olhar para isso, eu vou olhar para aquilo que ela fez de bom.
Irmãs, às vezes a gente não lembra. A gente tem que puxar, puxar, puxar. E a gente precisa ser livre disso. E está tudo bem, está tudo bem. Próxima frase, tá, irmãs? Prestem bem atenção nisso, tá? De alguma maneira, essa situação me paralisou, travou ou mudou algo negativamente em minha vida? Mas, mágoa, amargura. A gente às vezes se trava, uma fala, ah, você tinha que ser desse jeito, ah, você não é dessa forma. A gente paralisa, a gente lembra da pessoa, a gente parou por causa daquela situação. Se você parou, você está magoada, você está ressentida. Porque se aquilo não tivesse te afetado, você teria continuado. Você não... Ah, vou usar um exemplo, tá, irmãs? Ah, Sayonara, né? Por que tu tá fazendo live? Tu tinha que fazer diferente ou não fazer? Se de alguma forma a Sayonara parou, diminuiu, mudou, ela tá magoada. Porque se ela não tivesse sentido nada, se ela fosse bem resolvida, se ela tivesse segurança, vou continuar. Ok, né? Às vezes a gente diz, ok, obrigada, muito bom, obrigada pela dica, eu vou orar, vou pensar. Vida que segue. Mas e quando a gente, ai não, mas ela falou isso. Ah, mas eu senti isso. Ah, mas eu não vou mais aparecer. Ah, mas eu não vou mais tirar foto. Ah, mas eu não vou mais postar isso no Instagram. Ah, ressentida. Você está magoada? Você está magoada? A mentoria de sábado é para você, minha amada. Quem nunca paralisou por algo? Ah, Denise, eu já paralisei. Você voltou? Você voltou? Você está fazendo? Você está vencendo, rompendo ou você parou? É uma fala, irmãs. A gente está magoada. Às vezes pode ser da pessoa que você mais ama. Às vezes é uma fala do esposo. Às vezes é uma fala do filho. Eu contei para a Sayonara uma situação, irmãs, que a gente deu muita risada. Eu comprei uma blusa verde de lã. Eu moro aqui no sul. Então, frio, irmãs, né? Frio. E eu acho linda mulher morena com cabelo preto de verde. E eu dizia, meu Deus, eu vou ficar linda de verde. E aí, mas eu comprei aquela blusa linda verde, mas eu comprei pela internet. Quando chegou, arrumei o cabelo, soltei o cabelo, botei a blusa verde e fui mostrar para minha filha. Minha filha disse assim, mãe, esse verde é verde de pinheiro de Natal. Tu parece uma árvore de Natal. Gente, eu fiquei arrasada. Eu fiquei arrasada. Eu disse, minha filha, por que você falou isso pra mim? Ela disse, ah, mãe, mas tu perguntou. E, nossa, aquilo me paralisou, assim. Eu digo, meu Deus, a blusa linda que eu idealizei, que eu imaginei, que eu, né, ia estar arrasando, né? Linda, morena e de verde. E aí? Se aquilo me parou, se eu guardei a blusa, se eu não usei mais, se eu fiquei pensando, nossa, eu pareço um pinheiro de Natal. Nossa, não vou mais usar blusa assim. Nossa, eu vou usar só blusa preta, eu acho que eu não mereço uma cor. Irmãs, tô magoada. Não é a pessoa, é a fala, é o peso do sentimento, é a situação que me paralisou. Eu queria tanto uma coisa, eu parei por causa de alguém. Nós estamos paralisadas. Próxima, tá, irmãs? Você consegue orar por essa pessoa? Nossa! Orar pela pessoa que te ofendeu, orar pela pessoa que te alfinetou, orar pela pessoa que fala mal de ti, orar por aquela pessoa que te abraça, que nas redes sociais comenta linda, abençoada, mas você sabe que não gosta de ti. Irmãs, né? Olha só. Você acha que essa pessoa tem uma dívida contigo? Acha que ela deve alguma coisa? Carinho, atenção, muito obrigada, desculpa, perdão. Para finalizar, irmãs, eu sempre digo que quando você não perdoa alguém, um exemplo que eu vou usar, marido e filhos, que é uma coisa que acontece muito, nós precisamos perdoar quase diariamente. Quando você traz para dentro de casa, você fala, ah, mas em tal época tu fez isso, ah, tu me desobedeceu, a gente, né, fica ali lançando para os filhos, ah, tu me desobedeceu.
É como se nós pegássemos o lixo lá da rua e lançássemos dentro de casa de novo. Espiritualmente é isso que acontece. Tudo aquilo que a gente deixou lá para fora, a gente botou fora, a gente se viu liberto, a gente liberou no mundo espiritual. Fora demônios, né, irmãs? A gente está pegando tudo isso e jogando dentro de casa. Acusação, condenação. A gente está fazendo papel do quê? Do diabo. Acusador, né? Que condena. E também emocionalmente, irmãs. Emocionalmente. Irmã, se você já foi traída, eu vou te falar uma coisa psicologicamente muito séria. Cada vez que você fala da traição, ou da mulher, ou você lembra, você está trazendo um gatilho para o teu esposo lembrar dessa mulher. O teu esposo lembrar de tudo aquilo que ele fez. E não é assim se lembrar para ressentir, né, Sayonara? É se lembrar de detalhes que só os dois fizeram. Vir a imagem daquela pessoa. Então, eu digo, às vezes a gente está trazendo a ex-amante para dentro de casa. Às vezes a gente está trazendo uma pessoa que a gente não gosta para dentro de casa falando, lembrando. Ah, mas você quer que seu marido lembre da outra? Não. Então não fale. Deixe lá fora. Eu perdoei, eu não tenho direito. Eu não tenho direito. Se Deus não pega para lançar na minha cara, no meu rosto, para falar, para dizer você fez, para me condenar, para me acusar, eu tenho esse direito de fazer isso com alguém? E eu digo mais, irmãs, até mesmo com você. Se Deus te perdoou, se Deus te chamou, se Deus te escolheu, porque você fica, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas eu sinto, mas as consequências, irmãs, pede pela graça de Deus, pede misericórdia para Deus, que as consequências sejam as mínimas possíveis, que Deus cure essa pessoa, que Deus cure você, que Deus restaure. Mas seja livre, seja livre. Mulher de Deus, seja livre. Deixa eu ver se tem, né? É isso. Se você, tá, meninas, disse algum sim para essas perguntas, você está magoada. Você está magoada. A mentoria é para nós. A mentoria é para nós. É para a gente receber uma dose de cura. É porque Deus tem palavra. É porque Deus tem técnicas para a gente lidar com isso, não somente conosco. E eu digo mais, irmãs. Eu digo mais assim, ó. Ali para quem, né, não é, para quem é, ali muitas mulheres da área da saúde. Nós temos autoridade naquilo que nós vencemos. Quando nós vencemos, é diferente a fala. Eu passei, eu sei. Eu venci. A gente gera autoridade. A gente gera identificação com o nosso cliente. Mas também espiritualmente a nossa fala tem um peso. E Deus, irmãs, assim como entregou estratégia para a saúde, dizendo assim, ó, se faça de louco. Hoje a internet está nos entregando estratégia. Hoje nós temos essa chance de estar à mesa, umas com as outras, aprendendo, trocando ideias, trocando ali sabedoria de Deus, trocando técnicas, trocando ali manejos, trocando ferramentas específicas. Isso também é Deus. Isso também é Deus, o acesso ao conhecimento. A essas trocas, olha, eu fiz isso, adiantou. Eu passei por isso, adiantou. Então, assim, ó, eu digo que não é que a gente está aqui para oferecer algo, não. Eu vim nessa manhã, e eu tenho certeza que a Sayonara veio nessa manhã com um propósito. Da gente estar assim à mesa, mas na mesa de Deus a cura, a libertação, a unção, a renovo. Para quê? Só para nós? Não. Nós não somos represas. Você não é represa, mulher. Tudo que você passou não é para você guardar, não é para você calar a boca, não é para você... eu venci. Não, é testemunho. Testemunha para você ajudar, como diz lá em 2 Coríntios 1, com as consolações que vocês receberam, vocês consolarem os outros que passam pelas mesmas tribulações. Quantas mulheres magoadas, ressentidas, presas na razão, presas naquilo que fizeram. Sayonara, eu quero só colocar uma última fala, se você me permitir. Irmãs, uma fala, sabe, de uma pessoa ressentida, magoada, muitas vezes é que ela esperava mais. Que ela queria mais, que ela se doou, que ela, né, tinha tanto amor, e aquela pessoa não fez isso. Mas uma revelação
Desculpa, irmãs. Uma revelação que Deus me deu, Sayonara, é o seguinte, irmãs. Talvez você é um oceano. Você é abundante. Você tem muita água. Você é gigante, você é enorme. E eu vou usar o meu exemplo, tá, irmãs? Como que Deus me curou. Eu tinha uma pessoa que eu tinha uma expectativa de amor, de aceitação, de receber assim, ó, ai, que bom que você fez isso. E eu estou sendo curada. Não posso dizer, não, mas eu estou sendo curada e essa fala tem me curado. Sempre que vem essas expectativas. E um dia o Senhor me falando assim, Denise, você é um oceano. E eu amo o mar, irmãs. Deus fala muito comigo. Agora eu pergunto para vocês, irmãs. Um balde, uma xícara, um conta-gota pode encher um oceano de água? Pode, irmãs? Não. O problema está no conta-gota? O problema está na xícara ser formada desse jeito? O problema está no balde? Não. O problema está no oceano, que ele precisa de muito amor. Ele tem essa carência, ele tem essa vontade de abraçar. Eu queria tanto dar um abraço, irmãs, eu nunca recebi. Mas um abraço de verdade, sabe? Sayonara, não é aquela coisa que tu vai abraçar a pessoa faz assim, ó. Que tu vê que tá louca que tu saia. Não recebi nunca o abraço dessa pessoa. E eu queria aquele abraço de verdade. O problema tá em mim, irmãs? Não. Mas o que eu fazia? Me afastava, sentia, sofria. Até que Deus disse, Denise, você tem que parar de cobrar que um conta-gota seja esse oceano. Transborde. Não tá errado o conta-gota. Ele nasceu com um propósito, irmãs, e tá tudo bem. Ele nasceu e ele faz aquilo que ele nasceu para cumprir. A xícara também. Imagina a gente com um balde aqui de água, de cá. Ela nasceu com um propósito e está tudo bem. O problema é quando o oceano muda querendo ser a xícara. O problema é quando a gente se afasta porque a gente não recebe aquilo que a gente dá. O problema é quando a gente começa a mudar a nossa essência. Eu não vou mais abrir meu coração, eu não vou mais abraçar, eu não vou mais fazer. Por quê? Porque um conta-gota não te encheu. Sabe o que eu tenho para te dizer, minha irmã? Deus é que enche o nosso oceano. Deus é que enche nosso oceano. Se Deus não encher esse oceano, não vai ser um conta-gota, não vai ser um balde, não vai ser ali um lençol freático, não vai ser uma lagoa. Deus precisa entrar com a cura, com a libertação, com ali como de Jeremias ali, irmãs, 17, Jeremias 17, aquela cura que Jeremias está falando é cura emocional, irmãs. Não é física, tá? É cura emocional. Cura-me e serei curado. Sara-me e serei sarado. Liberta-me e eu serei liberta. O problema é esse, que às vezes a gente quer que um relacionamento enche o nosso oceano. A gente quer que um casamento enche o nosso oceano. A gente quer que um filho enche o nosso oceano. A gente quer que um abraço da mãe ou do pai enche esse nosso oceano. A gente quer que um elogio preencha o nosso oceano. A gente quer um cargo que vai preencher o nosso oceano. A gente quer tudo isso. E aí a gente vai criando expectativa, a gente não recebe, a gente se magoa. A gente se frustra. A gente muda a nossa essência porque nós esperamos demais. Porque nós esperamos demais de pessoas que não têm aquilo que nós precisamos. Eu quero encerrar, irmãs, com essa palavra. Você é oceano? Não esqueça disso. Se você tem muito amor para dar, se você tem muita falta, talvez assim como eu queria tanto isso, queria tanto. Deus está falando, você é um oceano. E não está errado você ser assim. E não está errado essa pessoa ser assim também. Não está errado. Cada um com a sua essência, cada um com o seu perfume, cada um com o seu propósito, mas todas, irmãs, livres, saradas e curadas em Deus. Sayonara, quero entregar essas palavras. Só quero me jogar no chão. Quem tá sentindo isso aí, gente? Uma vontade só assim de me jogar, né? Diante do Senhor. Eu sei que todo mundo tá aí, tá sentindo isso. Você que tá assistindo aí, depois vai estar assistindo depois, né? Vai estar gravado, tá, gente? Claro que eu não vou.
Só se eu errar o dedo. Ora por mim aí, mas eu quero sim deixar gravado. Gente, o que é isso, né? Interessante que. Ah, meu Deus. Interessante que você veio trazendo assim, alguns flashes vieram em mim. E eu tenho certeza que flashes também vieram em vocês, né? E eu lembro, sabe, que lá no início da minha conversão, bem no iniciozinho, sabe, Denise? Uma irmãzinha mais antiga na igreja, ela cometeu algo muito forte comigo. Muito, ela me magoou muito. Porque assim, sabe o que mais te magoa? Quem você espera mais. Quem você nutre, de quem, né? Ou por quem você nutre maior expectativa. E por quem você nutre maior expectativa? Por aquela pessoa que você é íntima, que você já ama, né? Ou familiar. Então você nutre maior expectativa, porque dos inimigos você já espera. Então foi o meu caso. Eu nutria grande expectativa por essa mulher, porque ela estava meio que se tornando uma mentora em minha vida, né? Como uma mãe espiritual. E ela cometeu uma falha muito grave. E não foi uma coisa que eu vi ou eu passei só, outras pessoas viram. Então a situação foi bem séria. E eu lembro que eu nem queria pisar mais os pés na igreja. Eu não comentei isso para ninguém. Eu só pensei, eu não quero voltar mais lá. Porque aqui no mundo eu não tinha passado por isso, porque eu não me entregava totalmente. E a gente está entregando, né? Quando a gente converte, logo fala, ah, mas você confia em todo mundo, só tem santo, só tem perfeito. Santo, sim, porque somos separados para Deus em processo de aperfeiçoamento. Todo mundo em processo de santidade, né? Mas você pessoal tem perfeito, então você vai e entrega realmente até aquilo que você nunca entregou, que foi o meu caso. E ela foi uma das primeiras pessoas que eu conheci, e ela foi a primeira pessoa com quem eu pude abrir realmente. E essa falha, eu lembro que eu estava tão mal que a minha voz, gente, eu transpareço demais. E na verdade eu nunca gostei de esconder nada, não. Tipo assim, de, ai, eu tô bem, vou bem. Eu só não preciso sair contando a minha vida, mas dizer que eu não tô tão bem assim, tá tudo bem. Né, Denise? Eu falei até hoje de manhã com você, não foi? Denise, se eu precisar sair da tela, entenda, tá? Continua a live aí, porque eu não tô muito bem, né, de saúde. Tô fazendo uma troca medicamentosa e não é fácil fazer trocas, né? E de vez em quando eu sumo mesmo aqui da tela e é necessário o meu tempo. E vai ser o tempo que eu precisar ter. Eu sempre disse isso para você, né, Denise? Eu não gosto de nada fixo, nem meus horários que meus pacientes são fixos. Toda semana eu envio e elas escolhem, né, os horários porque eu prefiro assim. E aí, gente, eu não consigo ficar fixando assim. Ai, nunca mais venho aqui. Se eu não tô bem e precisar de um tempo, eu vou me dar esse tempo. E foi um tempo para a gente bem complicado esse último tempo, né? O meu pai, que descobriu muito, há pouquíssimo tempo, câncer, e eu estou acompanhando ele, então é uma ida a Salvador, uma volta aqui para o Rio, e mentoria, e atendimento, e pregações, meus compromissos de agenda. E a minha filha perdeu a minha netinha, né? O Senhor a conduziu para o jardim dele, né? Talita. Então, teve também essa perda em nossa família, perda física, né? A gente sabe onde Talita está, porque nós a consagramos, ela é do Senhor. E eu creio, nós cremos ao Senhor, ela voltou. Então, foi um processo que eu precisei me dar esse tempo. Então, lá no início, eu não contava para ninguém a minha vida, até pelos machucões que eu já tinha levado. E para ela eu abri. E ela machucou e me machucou muito, gente. E aí tá a parte que eu quero chegar para vocês. A gente vai assim, ah, tá tudo bem, eu perdoei, tá tudo bem. A primeira coisa que você vai se perceber é assim, a sua fala não está sendo real para você. Você está tentando se convencer disso. E eu lembro que eu pensei assim, ah, não vou mais. E lá para quê? Para receber isso? E aí a minha mãe afetiva, ela me liga e eu falo para ela isso, não, tá tudo bem, eu não sei se eu vou esse domingo, mas ela percebeu no meu tom que não estava legal, eu não queria falar a respeito, porque eu não queria difamar a moça. Olha que coisa interessante, né? Não porque eu era boazinha, não, mas é porque eu queria ser obediente a Deus. E ela falou, vou até aí. E foi muito bom que ela foi para perto de mim e eu contei para ela o que eu estava sentindo, eu chorei, eu estava com dois. E ela disse para mim, Sayonara, isso não tá certo. E ela tá numa posição, e ela sabia que essa moça ia ser convidada para a liderança. Então ela foi ter com a pastora e conversou com ela, olha, aconteceu isso. E foi sério, gente, foi muito sério, porque foi além, como é que eu posso dizer para vocês? Então, eu não vou expor essa moça aqui, mas foi além do entendimento bíblico, ok? Ela saiu do fundamento bíblico para fazer algo comigo, contra mim.
E daí a pastora, ok, que absurdo, tal, a gente vai averiguar isso. E aí, enfim, chegou ao conhecimento do pastor, dos pastores, possivelmente. Eu continuei indo à igreja, mais quietinha, já mais aquietada, ainda muito machucada. E aí o que aconteceu? Eu recebi mais tarde uma carta na minha casa, a igreja ainda era pequena, hoje é bem grande. Pequena, relativamente pequena, eu recebi uma carta do pastor me convidando. Muito interessante, porque é uma igreja que discipula demais. E me convidando para participar de um curso de liderança que duraria um ano. Ok? Então, eu ali aprenderia sobre autoridade espiritual, aprenderia sobre várias coisas, obediência, discernimento, nananana. Enfim, ok. Eu me animei, meu esposo recebeu a mesma carta. E nós fomos ao primeiro dia de aula. Até então, eu nunca mais tinha encontrado essa moça. Quem está assim? Como estava ali sentada? Porque quando eu recebi a carta, eu pensei, olha, gente, olha como nós somos. Olha como é importante a gente poder tratar isso e tratar de fato. É claro que quando eu recebi a carta, eu pensei, olha, Deus me honrou. Porque eu não difamei essa moça, eu não fofoquei. Eu a perdoei, cuidado com engano, auto-engano, né? Eu a perdoei, nananana. Ok. Quando eu bati o olho nessa moça, eu já sentei travada na cadeira. Porque eu pensei assim, honrada por Deus, olha só desonra. E eu estava ali sentada. Eu pensei, ela não merece estar aqui, é louca? Como assim? Ela faz o que ela fez. Gente, isso aí não foi nem um mês depois, tá? E no meu pensamento, eu penso que ela fez. Ah! Gente, que aula Deus me deu. Que exercício ali prático de entender algumas coisas. Aquela moça estava tão enganada quanto eu fui enganada por ela, ou me senti enganada por ela. Vou preferir dizer me senti. Porque ela estava sob um engano, abaixo de um engano de uma pessoa que se dizia autoridade de fora da igreja, que estava a conduzindo de forma equivocada. E ela, com esse equívoco, veio e trouxe esse engano contra mim. Vocês conseguem compreender? Só que eu não sabia dessa história toda. Então, quando eu olho aquela moça, eu me senti o quê? Injustiçada. Mas eu não tinha perdoado? Como assim? E como assim ela está aqui, convidada à liderança, pecando? Hã? Gente, o que eu queria ver dessa mulher? O que todo mundo quer ver e diz que não. Para de mentir. Aí quando você vê, se eu visse, por exemplo, essa mulher cometendo um outro engano, eu ia dizer assim, aí, ó, tá vendo? Ela está disseminando, contaminando a igreja. Aí o pastor vai dizer, deu, vai agora sentar no banco, vamos entender isso, vamos voltar a algumas coisas. Vai para a disciplina, sai da igreja, manda sair da igreja. Enfim, a membresia, ela perde. Tudo isso a gente quer ver, porque é justo. É justo. Só que Deus conhecia a história inteira. E sim, essa mulher era uma líder nata, ela precisava estar naquela aula. Essa mulher, ela tem um conhecimento e ela tem uma influência tão tremenda, ela precisava estar naquela aula. Para que até aquilo que ela estava aprendendo equivocadamente, aquela pessoa que estava sobre ela saísse, porque era uma figura satânica, e ela pudesse livre agora, livre dessa moça, livre na espiritualidade, livre nas suas emoções, livre nesse conhecimento, pudesse agora fluir em outras vidas, não sequelando mais como sequelou a minha ali. Mas ela pudesse marcar vidas, e ela precisava estar ali. Só que eu não entendia, eu estava na dor, e quem está na dor tem a mente, ó, turva. É bem assim, ó, focada só na dor, e a dor cresce, e te paralisa. Então não dá para você se enganar. Então, minha mente foi se abrindo hoje, meu Deus. Eu lembro que uma vez eu fiz uma live, depois ela entrou em contato comigo, né, no direct, eu acho. No direct, que acho que ela não tem meu WhatsApp. Então, ela mandou no direct, não me lembro agora, porque tem o WhatsApp comercial, mas enfim, ela mandou uma mensagem dizendo quanto a minha vida inspira a vida dela e eu acredito nisso. Nossa. Eu a perdoei, gente, eu a perdoei no caminho, no percurso desse curso de liderança, porque uma das coisas que lá a gente pôde estudar foi um pouco acerca do perdão e da importância dele. Gente, não era sobre mim,
não era sobre a minha dor, não era sobre me vitimizar, não era sobre o meu senso de justiça, era sobre algo maior que Deus tinha na minha vida e na dela. E por isso aquela confusão toda houve. Então Satanás queria o quê? Ele foi desbancado, mas ele queria desbancar a gente. Ele quis dizer, ó, você tem ódio dela, você não perdoou, e dizer para ela, olha ali o que você cometeu com ela, mas ela também tem dor contra você. Gente, ele queria era isso, falando aqui no nível espiritual. Mas no nível emocional, gente, o que eu queria? Eu estava cheia de orgulho, né? Eu queria o meu senso de justiça, eu queria que a justiça de Deus queimasse ali aquela cidade, mas de que instituições de Jesus Cristo? A casa de que espíritos? Mas como é a nossa mente? Para, mente. Mente para si mesmo e mente para todo mundo. Então, você trazendo isso aqui, eu tenho certeza que várias pessoas tiveram gatilhos aqui, sabe? Melhor dizendo, insights aqui. Alguns tiveram gatilhos. Quem está na dor teve gatilho, né? Mas outras que já saíram da dor tiveram insights aqui. Poxa, percebi que isso não era bem isso, era aquilo. Então, gente, eu pude conversar com essa moça e dizer que a amava e nunca deixei de amá-la. Porque quando eu saí da minha dor, a minha mente ampliou. E eu pude ver o que estava por detrás de tudo isso. Então, cuidado. Você, por exemplo, que guarda uma dor, talvez seja a respeito da sua mãe. Quantas pacientes, hein, Denise, a gente recebe que tem dores, né, maternais. Ela não só tem essa dor, como ela passa essa dor adiante. Porque o ferido pega. O abusado abusa. Não, eu não abuso. Por exemplo, eu passei por abandono e por rejeição da minha mãe. E eu, olha, abraço minhas filhas. Então você talvez fira com superproteção. Exatamente. Porque o abusado e que não saiu do lugar do abuso, ele abusa de alguma forma. Talvez até com a superproteção. Então, gente, olha só. Tem muito mais a falar. A gente falar sobre perdão, a gente vai fazer outras lives aqui, Denise. Porque falar sobre perdão, falar sobre mágoa, é um mecanismo, gente, que está sempre muito dentro da gente, é algo que a gente encobre tanto, sabe? E você falou aqui sobre o significado do perdão, e você falou assim, é o perder, né? E logo eu creio que Deus me trouxe à mente algo que eu tenho certeza, eu creio de verdade, que vai chamar a sua atenção, mulher, que está aqui à mesa conosco. Esse perder, que é o perdão, o verdadeiro significado dele, né? É o perder, tem muito a ver com uma renúncia. Esse perder tem a ver com perder o seu orgulho. Tem a ver com a perda do seu senso de justiça. É justo essa mulher que me feriu, está na sala convidada para ser líder da igreja, para ter um curso de 1 ano para ser líder. É justo? Ela nunca veio a mim pedir perdão, mas eu a perdoei. Tem gente que diz assim, ó, eu trouxe aqui também alguns, você perguntou se eu trouxe, engraçado, né? A gente começou ali com a fala de alguns pontos lá, nós duas, e depois cada uma foi para fazer uma abordagem, eu deixei você muito livre, porque você é a nossa terapeuta hoje aqui nesse Café Terapia, mas eu fiz uns pontos aqui que eu vou trazer para vocês. Olha só, algumas falas sabotadoras do processo. Gente, sábado que vem nós vamos estar juntas. Quem? Eu e essa mulher aí de Deus, né, nessa mentoria. Essa mentoria é uma mentoria terapêutica, tá, gente? É importante você entender o que é essa mentoria, para quem é, para você. É para você que lida com esse público que precisa, né, entrar nesse processo. Então, a mentoria, manejos terapêuticos no processo da mágoa. Você entender, aprender como trabalhar com o seu paciente, mas você também, né, consigo mesmo, com seus familiares. E aí eu trouxe algumas falas sabotadoras desse processo, né? Processo aí da mágoa, tá, gente? Para vocês entenderem que processo é esse. É o processo da mágoa. Que processo? Aquela mágoa que está aí dentro. A gente primeiro traz para fora, identifica esse gigante. Uma pessoa aqui chamada Eduardo colocou aqui algumas vezes. O Davi perdoou Saul, ele perdoou Saul, sim. E na verdade, ele perdoou o Saul, ele tanto perdoou que ele dizia assim, meu pai, eu podia, aquele cortezinho do manto, ele se sentiu por ter cortado o manto. Meu pai, eu podia ter lhe matado, meu pai, aqui é prova, meu pai. Gente, ele considerava, ele honrava, né? Então, assim,
Esses manejos terapêuticos, eles podem vir de uma forma muito certeira, assertiva, quando você conhece. Manejo terapêutico no processo da mágoa. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente interrompe a mágoa com agentes sabotadores desse próprio processo. Aqui eu trouxe algumas falas que você, terapeuta, ou você que não é terapeuta, pode reconhecer em si e em outros que você pode ajudar enquanto conselheira, por exemplo, né? Ó, ele não me pediu perdão. Eu acabei de dizer, ela não me pediu perdão. Ela nunca me pediu perdão. Mas ela não precisa me pedir perdão para eu perdoar. Então, ele nunca me pediu perdão, por isso que eu não perdoei. É não, você não perdoou porque você não quis. Talvez porque você não esteja pronta, você não passou por um processo, né, um manejo terapêutico. Quer ver outra fala? Ainda não... Gente, essa fala, pelo amor de Deus, presta atenção, ó. Ainda não sinto no meu coração o desejo de perdoar. Para! Seu coração somente aqui, ó. O coração tá aqui, né? Você tem um sistema que você sente, sentimentos, tá tudo aqui, ó. Mente. Então, eu não senti no meu coração. Você não tem que sentir nada. Você tem que ser obediente. Então, Deus diz, olha, perdoe para que você seja perdoado. Existe uma condicional. Se você compreende isso, só por amor a Deus em primeiro lugar, e depois a si mesmo, porque você ama o outro como ama a si. Então, por amor a si mesmo, para que você ame o outro como ama a si mesmo, tem que se amar. Então, só por amor a Deus e amor a si, egoisticamente falando, já perdoe. Agora, vamos falar agora no cristianês. Espiritualidade. Eu obedeço a Deus, eu amo e eu obedeço. Se eu amo e eu obedeço, eu preciso ter uma ação, não sentimento, de perdoar. Isso não era facinho assim, ninguém disse. Falei que é fácil, falei que existe um processo. E que a gente, nessa mentoria no sábado, vai ensinar, você vai entender que processo é esse, que manejo é esse, que ferramenta é essa que vai me ajudar. Mas ninguém está dizendo que é fácil. Gente, tem que você saiu na área, falaram de você. Eu falei, nem me diga, nem a pessoa, nem o quê. Eu não quero ter que entrar no processo, que não é fácil. Então, se eu não quero, nem me dizer, igreja. Fica tranquila aí. Falou, é com ela. Isso é dela, não é meu, não. Eu já estou no meu processo, né? Então, ainda não senti no meu coração, não. O que você precisa entender é que você precisa obedecer. Primeira coisa, é uma missão. Eu desejo perdoar. Aí a Denise falou que eu agora vou ratificar. Ore. Você consegue orar por essa pessoa? Não. Tem dor aí. Existe dor aí. Então para e começa a dizer, Deus, eu não consigo orar, mas eu te entrego a sayonara. Eu quero, Senhor, perdoar a sayonara. Eu te entrego a vida ali, começa a orar pela sayonara como você oraria por si mesmo. Entende? Então não tem que sentir nada. Nada. Você tem que ação. Você tem que obedecer. Agora, depois você vai começar a sentir algo. Sayonara, você vai sentir compaixão. Compaixão, que é o que Deus tem por nós. Misericórdia dessa vida, compaixão dela, porque ai de nós. Nunca foi por merecimento, sempre foi pela graça. Imagina, Denise, você é mais pecadora que eu. Só assim eu estou dizendo que eu já sou mais pecadora que Denise. Olha só, orgulhosa, né? 3, vamos lá, presta atenção, 3. Ela nem se arrependeu, perdoar, ela nem se arrependeu. É assim, é sobre ela novamente, vai recair no mesmo lugar, mesmo erro, né? A outra, o meu coração se fechou para Denise. Eu não vou te perdoar, meu coração se fechou para você. Meu Deus, que fechamento é esse? Abre teu coração para Deus e você vai conseguir perdoar. Facinho, volta a dizer não, gente, é mais fácil falar. Entendeu? É mais fácil falar. Então, quando a dor ainda é maior, porque você não tem maior expectativa, maior a dificuldade desse processo. Você se auto-sabota ou sabota esse processo todo o tempo. E se auto-sabota porque você volta para o mesmo lugar da lama. Aquele lixo que a Denise falou, você vem colocando o lixo todo de volta. É 2 trabalhos, colocar e tirar. Se você quer estar diante de Deus e alinhada nos céus, né? Como alguém que ele realmente olha e fala assim, amém, eis minha filha amada. Essa daí faz aquilo que eu estou ordenando e me obedece. Por quê? Porque ela me ama. Então, 2 trabalhos, minha irmã. Ou você tem um sonho e entra no processo, você vai estar sendo sempre redobrando o seu trabalho.
E aqui, por último, gente, uma coisa que a gente ouve demais, Denise, isso me coça toda. Só Deus perdoa. Perdoar você não, só Deus perdoa. Quem sou eu para te perdoar? Isso não é humildade, não, minha irmã, isso é ignorância. Ou você desconhece a palavra, ou você é ignorante, né? Vamos dizer que você conhece a palavra, mas você é ignorante emocional. Aí, essa ignorância emocional te deixa cega até mesmo para a palavra de Deus. Só Deus perdoa. Você está dizendo que você não quer liberar o perdão. Aí está querendo ser uma falsa humilde. Não, que isso é? Você está dizendo, eu não vou te perdoar. Peça a Deus perdão, porque você não merece meu perdão. É sério, é por merecimento. Então, se é por merecimento, você não pode ter perdão de Deus. Porque você não merece. E nem eu. E nem a Denise. Não é por merecimento, é por graça. A graça, sabe? O amor que lança fora todo medo também encobre a multidão de pecados. Então, esse mesmo amor transborda através da sua vida, se ele está em você. Transborda através da sua vida, para que você possa ter um olhar diferenciado para essa pessoa. Agora, vamos lá. Peraí. Só terminando aqui a minha fala. Vamos lá. Eu falei que existem dificuldades maiores ou menores de perdoar. Ok? Vamos lá. Gigantes. Golias, enormemente gigante. Diferente de Saul. Então, o que era visto por Davi era alguém muito grandão, gigante. Mas era um gigante circunciso que falava contra o povo de Deus, que também blasfemava contra Deus. E ele perguntou, quem é esse gigante circunciso? Ah, esse é o que fala e faz isso aqui. E ele está nos desafiando. Eu vou ter com ele. Mas primeiro ele identificou. Então, o que eu quero dizer para você? Talvez você tenha gigantes aí dentro, ó. Tá agora uns insights aí na sua vida. Meu Deus, eu tô percebendo isso. Eita, papai. Talvez até alguns gatilhos aí, uma dorzinha. Você talvez até, em algum momento aqui da live, seus olhos encheram de lágrimas. Porque ainda tem uma dor. Então, o que é importante? Você identificar quem é esse gigante. Davi, com certeza, quando Saul lançou, né? Lançou ali aquela lança, né, sobre ele, quando ele já, e depois ele não foi contra ele, que várias vezes ele disse, eu não posso ir contra um ungido de Deus. Só que ele também era ungido. Opa, peraí. Ele também era ungido de Deus, mas ó, essa figura não tinha saído do trono, ele estava assentado, ele tinha uma autoridade ali. E ele disse, eu não posso fazer isso. Eu reconheço. Ou seja, ele identificou também quem era Saul. Quando veio como um gigante emocional, espiritual sobre ele, não era um gigante fisicamente falando, como a gente vê o Golias, né? Mas era um gigante sobre ele, ele parava toda hora, ele tinha que falar. Pode ler no livro lá, você vai ver o tempo inteiro, 1 Samuel, né? 1 Samuel? Você vai ver o tempo inteiro dizendo assim, olha, não, eu não posso ir contra o ungido de Deus. Eu não posso lhe dizer o tempo inteiro quem é esse homem, quem é esse homem, quem é esse homem. E não o que ele faz, o que ele fez, o que ele faz, o que ele fez, o que ele faz, o que ele fez. Quem é essa pessoa? Então, identificar. Às vezes a pessoa, e a maior parte das vezes, as maiores dores, as maiores prisões que nós temos, elas advêm de pai, de mãe ou figura de autoridade em sua vida. Eu sei porque eu estou falando. Eu sei o que eu vivi na minha vida. Você sabe também, Denise, e vocês que estão aqui. Mas a minha mãe é amável, meu pai também. Ok, não é sobre isso. O seu pai amável, por exemplo, que se separou da sua mãe, você talvez fosse tão pequenina que você não tivesse a condição, a maturidade emocional para entender que eles se separaram um do outro, mas não teve abandono e rejeição, mas você reconhece isso como abandono e rejeição. Então tem dores aí que um pai e uma mãe que amam vocês, mas que talvez não receberam, por isso não conseguem dar aquele amor, aquela presença, porque não recebeu e por isso talvez deixe aí um vazio em você de uma maternidade, de uma paternidade, porque recebeu abuso, talvez também te abuse de alguma forma e você só consegue reconhecer isso hoje ou talvez não consiga reconhecer. Então, identificar é importante. A gente quer conduzir vocês nesse processo, para que vocês também tenham poder de ensinar isso.
né, de passar isso adiante, ensinar em palestra, talvez você tenha poder de trazer isso em clínica, né? Ou numa sala, num café como um conselheiro, ou em clínica como um né, psicólogo, psicanalista, terapeuta, enfim, psicoterapeuta. Mas é sobre isso. Aí você para e fala, meu Deus, agora eu entendo. Aquelas dores que eu tinha sobre o meu pai e que não são verdadeiras, na verdade, eram identificações que a minha mãe trazia da dor dela projetando em mim. Transferindo. Ferido. Mas a sua mãe tem culpa? Aí é que está a questão. Para de dizer, não, mas com a minha mãe foi tudo bem. Pare. Tem coisas que sua mãe feriu você sim. Mas ela não feriu porque ela te odeia. É porque ela é ferida e não conseguiu sair desse lugar. E quando ela falou do seu pai, na verdade, é o que ela sente pelo seu pai. Ela sente pelo homem. E você trouxe isso como uma realidade para a sua vida. Talvez você identifique isso nesse processo. E você vai poder, saber o quê? Ir lá atrás junto conosco. Gente, é importante. Os que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas passaram, as que tudo se fez novo. Palavra de Deus absoluta. Mas, se esse passado, de forma inconsciente, influencia seus pensamentos e suas ações, ele está vivo. Precisa ser tratado. Então, quando a gente faz isso, a gente olha para nossa mãe, primeiro a gente se ressignifica. O que minha mãe disse, o que minha mãe fez, toda essa ação, ou meu pai, enfim, tá? É porque ele também recebeu isso, porque a família dele tem um padrão, porque ele não foi tratado, porque ele era um doente, ou ela, enfim, né? E aí cometeu isso. Peraí. Com isso, eu estou identificando algo. Uma dor no meu pai, uma dor na minha mãe. Peraí. Mas existe a minha dor. Onde é que ela vai ficar? Você vai primeiro ressignificar. Ele não fez certo, ela não fez certo. Tá errado. Mas olha só, dentro disso existia uma persona. E essa persona também vem de outras e outras. Talvez esteja honrando algo lá da ancestralidade. Tá honrando aquilo ali por quê? Mas ninguém nunca perguntou. Por que você é um monstro? Porque teve um monstro acima dele. Um monstro, amor. E aí ele tá naquele lugar que nunca foi tratado. E ele ou ela acaba agindo assim. Você ressignificou como? Identificando quem é esse gigante que fez o que está vindo contra mim. Ressignificou, entendeu isso? Aí vai vir, agora sim vem o sentimento em você. Compaixão, misericórdia. Ok? Nem sempre empatia. Não, nem sempre. Por exemplo, se a gente pensar aqui num psicopata, você não é para ter empatia com o psicopata, primeiro porque ele não tem a própria empatia, ele não tem sentimentos. Ele não lida com isso. Isso não existe para ele. Ok? Ele não tem sentimentos, não, ele não se arrepende, ele não sente por você. Então você não vai gerar empatia, você vai ressignificar uma ação, você vai ressignificar, vai entender. Depois você traz para cá, ok? Trouxe para cá. Agora você vai vislumbrar outra coisa. Decisão. Reprogramar a minha mente. Porque abusada fui em algum nível, mas abusada eu não preciso ser. Repetindo o mesmo padrão, entregando a mesma dor. Mas também eu não preciso ser vítima da vida a vida inteira. Agora eu posso reprogramar minha mente. O que eu quero? O que eu quero deixar como legado? Eu posso quebrar aqui agora. Porque senão a sua filha, o seu filho, ele vai ser também abusado de alguma forma por você. E também vai ser um abusador. Você compreende? O negócio é sério. Não diz respeito só a minha, a Denise, e a sua vida. Diz respeito a toda uma geração que já vem, de muito tempo sofrendo e por isso você passou por sofrimentos. Gente, eu tô falando aqui de figuras chaves. Para que você reconheça que figuras chaves que a gente não consegue adentrar e por isso a gente ainda tá na dor. Você imagina se você consegue fazer isso com outras pessoas. Entende isso? Então, o que eu estou dizendo é, a maior parte das dores que a gente não consegue acessar são dores advindas da paternidade e da maternidade. Aí fica mais fácil. Quando eu compreendo isso, que eu olho para a Denise, eu penso, meu Deus, se ela me feriu desse jeito, se ela tem prazer em fazer isso, disseminar fofoca contra mim, peraí, quem é a Denise, esse gigante que está vindo contra mim? Ai, a Denise passou por isso e isso. Eu lembro, na melhor amizade que nós tínhamos, aqui estou dando um exemplo, tá, gente?
A Denise abriu sobre isso. Opa, ela precisa curar e tratar. Fica mais fácil para mim agora. Entender que não é sobre a Denise contra mim. É sobre a dor dela, que ela tenta projetar em mim. Talvez para compartilhar, né? Talvez para dividir essa dor. E ela me fere também. Talvez para se sentir menos mal. E dizer para mim, olha, você fez isso contra mim. Gente, tem tantas coisas para a gente abordar. Eu vou parar por aqui. Tá? Por isso que a gente fala, oi, tá meio-dia, porque a gente vai tratar de mágoa, a gente vai tratar de coisas que são muito profundas, né? Denise, quer fazer alguma fala? Porque realmente eu vou parar por aqui, senão a gente é demais. Esse assunto é muito amplo, né? Muita coisa, né, Cenário? Tu me falando e eu também ali vendo vários insights, assim, da gente, né, tratar da gente, né, outra coisa, assim, só colocando aqui, né, irmãs, cuidado com a passividade. Porque às vezes ali a gente foi tão vítima que a gente acha normal. Ali um exemplo, os abusos, né, irmãs? Assim, da gente aceitar que as pessoas falem de nós, falem daquela forma pejorativa da gente, a gente aceite. Então, a pessoa que é muito passiva, ela não gosta, mas ela aceita de todo mundo, ela também tá ali magoada, também tá ressentida. E principalmente, ela não se sente assim, mas ela é vítima das causas que aquela mágoa, que tudo aquilo ali causou. Então, ali, né, precisa essa identificação, precisa, assim, a gente ver, identificar e lá e tirar, né, irmãs? Tirar do nosso coração, ressignificar, como disse a Sayonara. Mas, assim, era só isso, assim, que me veio muito, que a passividade, ela vem, assim, sutilmente, irmãs. A gente não quer falar, a gente não quer constranger. E eu vejo, Sayonara, nesse tempo, a passividade sendo, assim, ó, confundida com a gente ser pacificadora. Muitas mulheres acham que ser passivas, aceitar o abuso, aceitar as pessoas tóxicas, aceitar ser tratada mal, aceitar desrespeito é ser uma mulher passiva. E não, irmãs. Jesus, ele era pacífico, mas ele não era um homem passivo. Jesus, ele confrontava, ele resolvia, ele identificava, ele falava do problema. Então eu vejo isso, assim, a passividade como uma raiz lá, irmãs, escondida. Ah, eu sou muito pacífica. Você é aquela que fala, não fala nada? Engole tudo, todo mundo fala o que quer, engole. Você não é pacífica, você é passiva. Você aceita tudo. E aí é pior ainda, porque as pessoas depositam todo o lixo delas, porque a gente aguenta. A gente acaba aceitando, a gente aguenta, a gente não se defende. Então aí também é uma criança ferida, né? Sayonara calada, a gente vai abordar sobre isso. Meninas, eu quero agradecer cada uma de vocês, eu quero agradecer, Sayonara, a oportunidade, a confiança, uma honra estar aqui. Em primeiro lugar, a Deus, mas também a você, a cada uma de vocês, meninas. Glória a Deus, né, por essa oportunidade. Essa palavra falou muito comigo e tenho certeza que continuará falando também no manejo depois. Quero saudar todas vocês. Muito obrigada. Sayonara, um beijo no coração. Muito obrigada por tudo e por tanto. Meu Deus, vocês entenderam o que eu falei da Denise, gente? Vocês entenderam? Eu quero honrar a Deus pela sua vida, Denise. Quero honrar a Deus, porque o maior aprendizado que nós temos está realmente em Cristo, né? E o que eu escrevi é uma verdade a seu respeito. A sua vida reflete quem você está. Que possa sempre ser assim em nome de Jesus. Gente, vou dizer uma coisa para vocês, eu fico assim, eu fico muito grata a Deus, porque ele me cerca de pessoas assim. E Denise, você é essa pessoa. Então, por isso, meu convite para estar comigo nessa mentoria, né? E Deus te encheu aí com esse tema, um tema tão valoroso, né? Um tema que a gente pode olhar e dizer assim, meu Deus, obrigada por esse tema, porque por mais que a gente não queira abordar, né? Mas é um tema tão importante, às vezes você não quer nem falar sobre isso em mulher. Mas é tão importante, porque, gente, quando a gente é curada disso, como a gente é liberta de tantas outras coisas, né? E eu acho mais incrível que a gente vem de um processo, como disse Davi, olha, gente, ó, em Salmo 55, 12, 14, está escrito assim, ó, com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia, mas é tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus, né? Porque Davi disse isso? Porque meu amigo, meu familiar conhece minhas fragilidades e eu confio nele. Denise, eu sei que você confia em mim. Eu sei o quanto você confia em mim.
Agora, você imagine que toda essa confiança que você deposita em mim, em algum momento eu pusesse tudo por água abaixo. Seria fácil? Não seria. Não seria fácil de lidar. Não seria comigo para com você, nem de você para comigo. Mas facilita quando a gente entende que existe um manejo aí no meio disso. Ferramentas que Deus nos entrega. Deus nos entrega a fé. Ele nos dá sabedoria. A ciência está a nosso favor e não o contrário, gente. Agora, a ciência ela tem que estar, ter fundamento. E tem. Bíblia. Psicologia positiva está onde? Está na Bíblia. Traga a memória que te dá esperança, não é? Então a gente começa a reconhecer a Bíblia nisso. E é claro que a gente tem que honrar a Deus, né? Sobre todas as coisas e agradecê-lo pela ciência. Ele nos entrega isso. Mas a gente pode se usar de ferramentas para a gente poder sair desse lugar. Imagina a Denise morrendo de dor sobre isso. Ela confia tanto em mim e eu nela. E de repente eu ponho por água abaixo. É claro que ela precisa entrar num processo, né? E aí, se utilizar desse manejo, com certeza vai facilitar demais. Quanto maior a confiança, maior a ofensa. É difícil lidar com conflito quando a questão não é tratada. E é sobre esse tratamento que a gente está aqui convidando vocês para o sábado, tá? A gente está conosco aí nessa mentoria. E, gente, a gente ainda vai tratar mais aqui sobre perdão, sobre mágoa, sobre ofensa, porque talvez você não possa estar na mentoria conosco, mas a gente não quer que você fique vazia de todo um processo que precisa ser feito. Então, com muito amor, a gente trouxe aqui em live. A gente não precisava trazer nenhuma das chaves que eu falo aqui, aquilo que ativa, que pega a sua mente e fazer entendi. Então, não é chave por ser chave. Chave porque é chave mesmo, porque ela vem, abre uma porta e você trancou. E trancou por dentro. E você fala assim, meu Deus, é verdade. Agora eu entendi. Então, para você que não pode estar na mentoria conosco, nós fizemos questão de trazer essa live, para que você não só conhecesse a mentoria que já está aberta, já botei na minha Bíblia, não sei se já está na sua, Denise, já está? Não, ainda não, eu vou colocar. Eu vou colocar, mas assim, só para dar um spoiler, né, da Sayonara falando, já tem até um próximo tema, né, Sayonara, da próxima live, então vocês, né, eu peço ali às meninas que não seguem a Sayonara, né, que sigam ali, acompanhem o perfil, né, as meninas da Sayonara que não conhecem, que a gente está, as ideias, né, a gente já está orando para o próximo tema também bem específico, bem pontual, irmãs, porque o processo de perdão não acaba, né, Sayonara? A gente sempre vai precisar perdoar alguém. Mas uma coisa que eu vejo, quando a gente se ressignifica as nossas feridas, o processo vai ficando mais fácil. Fica mais fácil, a gente não traz aquele, né, aquele amontoado, rejeição, abandono, traição. Não, a gente sabe que é só o perdão, porque o resto eu já ressignifiquei, já estou curada, vai ficando mais leve o processo de perdão. Sempre nós seremos feridas. E infelizmente também nós sempre seremos agentes de ferida, querendo ou não. Nós estamos no mundo. Mas a gente pode tornar isso mais leve, mas, né, mais fácil, mais acessível até mesmo a nós e as pessoas que nos cercam, para não sentirem tanto a nossa ferida, né, quando a gente ferir. Amém. Denise, com tudo isso que a gente levantou aqui agora, a gente não quer deixar isso, esse pó lá para cima. Vamos orar por todas que aqui estão, que estarão. Eu acho que vai ser tão importante, né? Eu vou pedir a você que ore. Pode ser, Denise? Pode sim. Vamos orar então, irmãs. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Pai, por essa oportunidade, Senhor. Pelo teu Santo Espírito, Pai, que testifica a tua palavra. Pela tua palavra que tem nos ensinado nessa manhã, Deus. Que tem nos alinhado, Deus, ao teu propósito, Senhor. Que tem nos ensinado, nos exortado, mas eu creio também, Senhor, que renovado, Senhor. As forças, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, por cada uma que esteve aqui, aquelas que estarão entrando depois, Senhor, por mim, pela Sayonara pedindo, Deus, um bálsamo de cura. Mas também, Pai, ali que nós venhamos entender o propósito e o chamado, assim como foi com Davi. Não era sobre ele, Deus. Era sobre os teus planos, era sobre o teu preparo, era sobre o teu processo, Pai. Que nós venhamos, Senhor, pegar tudo aquilo que Davi nos ensina de bom, Senhor, e praticarmos. Mas que nós também venhamos aprender, Senhor, com os seus erros, com tudo aquilo que foi escrito, Senhor, para que nós não venhamos errar. Pai, nós oramos também por aquela, Senhor, que talvez está passando por esse processo tão doloroso, Senhor, que é o de mágoa, que é o de ressentimento, que é de ter esse senso de justiça, Pai.
Como nós falamos, não é fácil, Senhor. A mágoa nos corrói, como diz a Bíblia. Deus apodrece os ossos, Senhor. Nós sentimos até mesmo dor. E o Senhor conhece, o Senhor sabe, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra venha, Senhor, ser cura nessa manhã. Nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra venha entrar, Senhor, como uma espada em cada coração, Senhor, tirando tudo aquilo que o inimigo tem colocado, Senhor. Nós oramos também, Deus, pela nossa mente e pela nossa boca, Deus. Que nós não venhamos pecar, Deus, trazendo coisas que o Senhor já perdoou, Senhor, sobre nós, sobre a nossa casa, sobre as pessoas, Pai. Nós oramos nessa manhã, Deus, pedindo que assim como Davi foi escolhido, o Senhor não os livrou das lutas, do gigante, das mágoas, Senhor, até mesmo da inveja, Senhor. Nós oramos, Senhor, pedindo que assim como o Senhor foi com Davi, o Senhor seja conosco. O Senhor nos dê estratégia, Deus, para cada gigante que se levantar. O Senhor nos dê estratégia, Senhor, para nós honrarmos quem nós precisamos e perdoar quem nós precisamos perdoar, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, Deus, e que o nosso coração também, Senhor, esteja alinhado contigo, Pai, para que nós também possamos ser mulheres segundo o Teu coração, Pai. Abençoa cada uma, cuida, livra de todo mal, Senhor. E nos ensina, Pai, nos ensina, Deus, a termos, Senhor, esse caráter de Cristo, a não mudarmos a nossa essência, Pai, como falamos ali, a gente querer mudar por causa das mágoas, do ressentimento, não, Deus. Que nós possamos exalar o bom perfume, Senhor, mesmo entristecidas, mesmo, Senhor, ali talvez passando dificuldade, mas que nada, Deus, nada, em nome de Jesus, venha mudar a essência e o perfume que o Senhor colocou em cada uma, Senhor. Assim oramos, assim te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, vamos tirar a foto, Denise, para as mulheres botar. Gente, se você entendeu assim, eu quis mandar essa live aí para umas amigas minhas. Eu acho que isso vai ser bênção. Se você acha que isso vai ser bênção, de verdade, para mais alguém além de você. Então, a gente já aproveita, printa a foto, você põe lá no seu stories, já recomenda para que outras pessoas assistam. Esse tempo que a gente dispôs aqui é um tempo de ouro, é um tempo de ouro. Por quê que nós dedicamos ao Senhor? Então, vamos aqui, café terapia, vamos pegar as nossas... Olha, gente, olha a xícara dela, gente. Ali, ó. Aqui, se você não segue ela, a Denise, segue logo aqui primeiro. Você vai ter uma setinha aqui ou aqui, né, de um dos lados. Você vai ver que está escrito aí, Café com Jesus e as Amigas. Esse Café com Jesus e as Amigas é o G da Denise Nicola, que é, você já sabe, né? Ela é psicoterapeuta, ela é uma mulher de Deus. Já entenderam o que é a Denise? Segue logo aí para você não perder, tá? Antes de acabar a live. E vamos fazer essa caneca, é de lá, né? Café com Jesus e as Amigas. Esse é o símbolo. Café com Jesus. Vamos lá. Então, gente, gente, meu agradecimento a Deus por esse tempo, meu agradecimento a tu, sua linda, te amo, amiga que Deus me presenteou demais, demais, demais. Você sabe do meu amor, do meu respeito, da minha admiração pela sua vida, Denise, por quem você é e por quem Deus te tornou, sabe? É isso, é sobre isso. Então, receba a minha admiração, a minha gratidão. Mulheres, a mesa com vocês é sempre bênção, porque quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Então, Ele está à mesa conosco. Minha gratidão a vocês também, pelo respeito, pelo amor que vocês têm por nós. Muito obrigada por esse tempo, né? Porque eu creio assim que também é o tempo que você dispôs para pensar a respeito. Eu creio que Deus vai falar muito mais no seu coração. Então, esteja aí conectada com o nosso Abba, tá bom? Deus abençoe vocês. Beijo no coração. E seguimos aí na parte de papai. Tchau, tchau, gente. Almas, glória a Deus.